Nós, de Evgeny Zamyatin. Nota dos editores publicado em 1924, um período de crise econômica e atritos políticos, Nós, romance distópico de Evgeny Zamyatin, causou polêmica em seu lançamento, assim como grande parte da obra do autor. Sua primeira publicação foi feita em solo norte-americano, após o romance ser censurado na União Soviética, considerado ideologicamente indesejável. Em suas páginas, o autor imaginou um governo totalitário chamado Estado Único que, supostamente pelo bem da sociedade, privou a população de direitos fundamentais como o livre-arbítrio, a individualidade, a imaginação, a liberdade de expressão e o direito à própria vida. Um mundo completamente mecanizado e lógico, no qual o Estado dita os horários de trabalho, de lazer, de refeições e até de sexo. Nós foi a distopia original. A inventividade dessa narrativa, inteligente e irônica, foi a pedra fundamental para outros grandes clássicos do gênero, como Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, 1984, de George Orwell, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, Laranja Mecânica, de Anthony Burgess, e para distopias mais recentes como Divergente, de Veronica Roth. Isso, por si só, já torna esta leitura indispensável e fundamental. Nesta edição inédita, traduzida direto do russo, o leitor encontra duas leituras complementares. A primeira é uma resenha do livro escrita por George Orwell, originalmente publicada na revista londrina Tribute em 1946, na qual ele ressalta a ousadia política da publicação e indica alguns dos incontáveis aspectos em que Zamyatin inspirou o Admirável Mundo Novo. Há também uma comovente carta enviada pelo autor a Stalin, solicitando permissão para abandonar a União Soviética, onde todas as suas publicações estavam sofrendo perseguição política. Em tempos como os nossos, e na verdade, em qualquer época na qual este livro existiu, nos traz uma reflexão necessária. O relato escrito pelo protagonista serve de alerta para sociedades que o encontrarem e lerem, e nos cabe torcer para que ele seja instrutivo para todos os seus leitores. Primeira anotação. Resumo, uma declaração. A mais sábia das linhas. Um poema. Eu apenas transcrevo, palavra por palavra, o que foi publicado hoje na Gazeta do Estado. Dentro de 120 dias será concluída a construção da integral. Um grande momento histórico está próximo, quando a primeira integral alçará voo para o espaço. Há 1000 anos, vossos heróicos antepassados submeteram todo o globo terrestre ao poder do Estado Único. Uma façanha ainda mais gloriosa está pela frente. Integrar a infinita equação do universo com a integral de vidro, elétrica e que cospe fogo. Espera-se submeter ao jugo benéfico da razão os seres desconhecidos, habitantes de outros planetas, que possivelmente ainda se encontrem em estado selvagem de liberdade. Se não compreenderem que levamos a eles a felicidade matematicamente infalível, o nosso dever é obrigá-los a serem felizes. Mas antes de recorrermos às armas, empregaremos a palavra. Em nome do benfeitor anuncia-se a todos os números do Estado Único. Todos aqueles que se sentirem capazes devem compor tratados, poemas, manifestos, odes e outras obras sobre a beleza e a grandeza do Estado Único. Este será o primeiro carregamento que a integral levará. Viva o Estado Único! Vivam todos os números! Viva o benfeitor! Enquanto escrevo isto, sinto minha face arder. Sim, integrar a grandiosa equação do universo. Sim, dissolver a curva selvagem, corrigindo-a numa tangente, numa assíntota, numa reta. Porque a linha do Estado Único é a reta. A reta é grande, divina, precisa e sábia, a mais sábia das linhas. Eu sou D503, o construtor da integral, apenas mais um dos matemáticos do Estado Único. Minha pena, habituada às cifras, não tem o poder de criar músicas com assonâncias e rimas. Apenas tentarei registrar aquilo que vejo, o que penso, ou, mais exatamente, o que nós pensamos, precisamente, nós, e nós será o título das minhas anotações. Mas já que essas notas serão derivadas de nossas vidas, da vida matematicamente perfeita do Estado Único, então, para além da minha vontade, acaso não serão por si mesmas um poema? Sim, acredito e sei que serão. Enquanto escrevo isto, sinto minha face arder. Suponho que esse sentimento seja semelhante ao que uma mulher experimenta quando ouve pela primeira vez, dentro de si, o pulso de uma nova vida, ainda pequenina e cega. Sou eu e ao mesmo tempo não sou eu. E será preciso alimentá-la por longos meses com meu próprio sumo, meu próprio sangue. E depois, com dor, arrancá-la de mim e depositá-la aos pés do Estado Único. Mas estou pronto, assim como cada um ou quase cada um de nós. Estou pronto. Segunda anotação resumo. O balé. Harmonia quadrada.
O X primavera. Do muro verde, das selvagens e desconhecidas planícies, o vento traz o néctar amarelo e melífluo das flores. Esse néctar adocicado resseca os lábios, a cada instante é preciso passar a língua sobre eles, e, provavelmente, todas as mulheres que se veem devem ter os lábios doces, e os homens também, é claro. Isso de alguma forma atrapalha o pensamento lógico. Mas, em compensação, o céu. Azul, imaculado, sem nenhuma nuvem, como era selvagem o gosto dos nossos antepassados, já que seus poetas eram capazes de tomar inspiração nesse amontoado de vapores desajeitados, incoerentes e tolos. Eu amo e estou certo de que não me engano se digo que nós amamos apenas esse tipo de céu, impecável e estéril. Em dias como este, o mundo inteiro parece fundir-se com o mesmo vidro imutável e eterno, como o do muro verde e de todas as nossas construções. Em dias como este, é visível a profundidade azul das coisas, suas equações admiráveis, até então desconhecidas, inclusive nas coisas mais familiares e cotidianas. Vejamos um exemplo. Nesta manhã, encontrava-me no hangar onde a integral está sendo construída e de repente vi as máquinas. As bolas dos reguladores giravam cegas e inconscientes. As manivelas brilhantes oscilavam para a direita e para a esquerda. O balanceiro movia os ombros orgulhoso. O formão da entalhadeira batia no ritmo de uma música inaudível. E, subitamente, percebi toda a beleza desse grandioso balé mecânico, inundado pela suave luz azulada do sol. Em seguida me perguntei: por que é tão belo? Porque a dança é bela. A resposta: porque o movimento é controlado, porque todo o sentido profundo da dança está precisamente na subordinação estética absoluta, na ideal falta de liberdade. E se é verdade que nossos antepassados entregavam-se à dança nos momentos mais inspirados de suas vidas, mistérios religiosos, paradas militares, isso significa apenas uma coisa. Desde tempos imemoriais o instinto de controle é organicamente inerente ao homem, e nós, na nossa vida atual, apenas conscientemente. Terei de concluir mais tarde. O interfone tocou. Levanto os olhos. Ó 90, é claro. Em meio minuto ela estará aqui. Veio buscar-me para um passeio. Querida O. Sempre me pareceu que ela tinha a aparência do próprio nome. Era 10 centímetros menor do que a norma maternal e por isso possuía formas completamente arredondadas. Um rosado, sua boca, se abre ao encontro de cada uma de minhas palavras. E ainda, as mãos redondas e roliças, com dobrinhas nos pulsos como as crianças. Quando ela entrou, a válvula da lógica ainda zumbia com toda força dentro da minha cabeça, e por inércia comecei a falar sobre a fórmula que acabará de determinar, em que entrávamos todos nós, junto com as máquinas e a dança. É maravilhoso, não é verdade? Perguntei. Sim, é maravilhoso. É a primavera. Ó 90 lançou um sorriso rosado. Ora, que conveniente, a primavera. Ela fala da primavera. Mulheres? Calei-me. Embaixo, a avenida estava cheia. Com um tempo desses, normalmente utilizamos a hora pessoal após a refeição para um passeio adicional. Como sempre, a fábrica musical tocava com todas as suas trombetas a marcha do Estado Único. Em fileiras regulares de 4, os números marchavam, marcando o compasso, entusiasmados, centenas, milhares de números em unifs azulados, placas de ouro no peito com o número estatal de cada homem e mulher. E eu era, nós 4, uma das infinitas ondas dessa poderosa corrente. À minha esquerda estava o 90. Se um de meus cabeludos antepassados de 1000 anos atrás tivesse escrito isto, ele provavelmente a designaria com a ridícula palavra minha. À direita, 2 números desconhecidos, um feminino e um masculino. O abençoado céu azul, os minúsculos e infantis sóis em cada uma das placas, os rostos não perturbados pela demência dos pensamentos. Raios. Entende? Tudo era feito de uma única matéria radiante e sorridente. O ritmo de cobre. Tratatatã. Tratatatã são degraus de bronze resplandecentes ao sol, e cada degrau eleva-nos cada vez mais alto, até o azul vertiginoso. E, da mesma maneira que ocorrerá pela manhã, no hangar, vi novamente, como se essa fosse a primeira vez na vida, vi tudo. As imutáveis ruas retas, o vidro das calçadas que irradiava luz, os paralelepípedos divinos das moradias transparentes, a harmonia quadrada das fileiras azul claras. E me pareceu que não foram gerações inteiras, mas eu, precisamente eu, que vencera o antigo Deus e a antiga vida. Justamente eu criará tudo isso. Eu era como uma torre. Temia mover o cotovelo para não fazer em pedaços as paredes, as cúpulas, as máquinas. E depois de um instante, num salto pelos séculos, demais para, de repente, recordei-me, uma associação por contraste, evidentemente, de um quadro no museu.
Uma das avenidas daquela época, do século XX, uma exuberância heterogênea, um emaranhado, um tumulto de gente, de rodas, animais, cartazes, árvores, cores, pássaros. E dizem que isso tudo realmente existiu. Pode ser. Pareceu-me tão inverossímil, tão absurdo, que não me contive e rapidamente caí na gargalhada. Imediatamente ouvi, à direita, um eco, uma risada. Virei-me. Vi dentes pontiagudos e brancos, extraordinariamente brancos, um rosto feminino e desconhecido. Desculpe-me, ela disse, mas você olhava tudo ao redor com tanta inspiração, como um deus mítico no 7º dia da criação. Parece-me que você está seguro de que foi você quem me criou também, e ninguém mais. Fico muito lisonjeada. Disse tudo isso sem nenhum sorriso, e eu até diria que com algum respeito, talvez ela soubesse que eu era o construtor da integral. Mas não sei. Nos olhos ou na sobrancelha, havia algo como um X estranho e irritante, e de modo algum consegui apreendê-lo ou transformá-lo numa expressão numérica. Por alguma razão fiquei perturbado e, confundindo-me um pouco, comecei a justificar-lhe o meu riso de maneira lógica. É evidente que esse contraste, esse abismo intransponível entre o presente e o passado, mas por que intransponível? Como são brancos os dentes? Pode-se construir uma ponte sobre o abismo. Pense um pouco. Tambores, batalhões, fileiras, pois tudo isso já existiu, portanto, sim. Mas é claro. Exclamou. Que assombroso cruzamento de ideias. Ela quase repetia com minhas próprias palavras aquilo que eu havia escrito antes do passeio. Você compreende até as ideias. Isto porque ninguém é um, mas sim um dos. Somos tão semelhantes. Ela, você tem certeza? Percebi que suas sobrancelhas levantadas formavam um ângulo agudo até as têmporas, como as pernas pontiagudas do X. Por alguma razão fiquei confuso de novo. Olhei para a direita, para a esquerda, e... à minha direita, esbelta, intensa, obstinada e flexível como um chicote, e 330, agora vejo seu número. À esquerda, completamente diferente, toda arredondada, com as dobrinhas infantis no punho. E na nossa extremidade um quarto número masculino que eu não conhecia, meio que duplamente encurvado, como a letra S éramos todos diferentes. Aquela à direita, e 330, aparentemente interceptaram meu olhar desconcertado, com um suspiro, disse. Sim. Infelizmente. Na realidade, esse infelizmente foi muito oportuno. Mas de novo alguma coisa no seu rosto ou na voz. Com um tom que me é incomum, eu disse bruscamente. Não existe infelizmente. A ciência se desenvolve e é evidente que, se não agora, dentro de 50, 100 anos, até os narizes de todos, sim, os narizes, quase gritei. Afinal, se houver alguma razão para a inveja. Eu tenho um nariz como um botão, mas outro tem. Bem, o seu nariz pode ser clássico, como se dizia antigamente, mas olhe as mãos. Não, mostre. Mostre as mãos. Não suporto quando olham para as minhas mãos. Peludas e desgrenhadas, um atavismo ridículo. Estendi as mãos e, com a voz o mais indiferente possível, disse, mãos de macaco. Ela examinou minhas mãos, depois meu rosto. Sim, uma combinação curiosa. Ela me avaliava como se fosse uma balança. De novo surgiram as pernas do X nos cantos das sobrancelhas. Ele está registrado comigo. O 90 abriu a boca alegre e rosada. Seria melhor se tivesse ficado calada, aquilo fora absolutamente inoportuno. Em geral, a querida como dizer? A velocidade de sua língua era mal calculada. Essa velocidade deve estar sempre um segundo atrás da velocidade do pensamento, nunca o contrário. No final da avenida, na torre acumuladora, o sino bateu anunciando as 17 horas. A hora pessoal havia terminado. E 330 foi embora junto com aquele número masculino em formato de S. Ele tinha algo que inspirava respeito e agora o vejo como um rosto conhecido. Eu já o encontrara em algum lugar, mas não me lembro onde. Ao se despedir, e sorriu para mim com o mesmo rosto em X. Depois de amanhã passe pelo auditório 112. Dei de ombros. Se eu for convocado para esse auditório em particular que você citou. Com uma segurança inexplicável, ela disse, será. Essa mulher me afetava da mesma maneira desagradável que um termo irracional e irredutível que se intromete ao acaso numa equação. Fiquei feliz de passar algum tempo a sós com a querida O. De mãos dadas, passamos 4 avenidas. Na esquina, ela teve de virar à direita, e eu, à esquerda. Hoje eu gostaria muito de ir para casa com você e fechar as cortinas. Hoje, agora mesmo. O 90 levantou timidamente para mim os olhos redondos, de um azul cristalino. Graciosa. Mas o que eu poderia dizer?
Ela havia estado em minha casa ainda ontem e sabia tão bem quanto eu que nosso próximo dia sexual seria depois de amanhã. Esse era simplesmente mais um caso de seu pensamento antecipado, como acontece, e às vezes é prejudicial, com uma faísca antecipada no motor. Ao despedir-nos, não, serei preciso, 3 vezes beijei seus maravilhosos olhos azuis, não maculados por nenhuma nuvem. Provavelmente derivado da antiga palavra uniforme. N do A. Terceira anotação. Resumo: o casaco. A parede. A tabela. Revi tudo o que escrevi ontem e percebi que não escrevi com clareza o suficiente. Ou seja, isso tudo é muito evidente para qualquer um de nós. Mas como posso saber? É possível que vocês, desconhecidos, a quem a integral levará as minhas anotações, tenham lido o grande livro da civilização apenas até a página que descreve nossos antepassados de 900 anos atrás. É possível que vocês nem conheçam a tábua das horas, a hora pessoal, a norma maternal, o muro verde, o benfeitor. É risível e ao mesmo tempo muito difícil falar sobre tudo isso. É como se algum escritor, digamos, do século XX tivesse que explicar em seu romance o que significam casaco, apartamento, esposa. Entretanto, se o seu romance fosse traduzido para os selvagens, seria possível dispensar notas explicativas a respeito de casaco. Estou certo de que um selvagem olharia para um casaco e pensaria: para que serve isso? É apenas um fardo. Acredito que vocês terão exatamente o mesmo pensamento quando lhes disser que nenhum de nós esteve além do Muro Verde desde a Guerra dos 200 anos. Mas, meus queridos leitores, é preciso pensar um pouco, isso ajuda muito. É evidente que toda a história da humanidade, pelo que sabemos dela, é uma história de transição de uma forma de vida nômade para outra, cada vez mais sedentária. Será que não se deduz disso que a forma de vida mais sedentária, a nossa, é ao mesmo tempo a mais perfeita, a nossa? As pessoas se moviam pela terra de um extremo a outro apenas na época pré-histórica, quando havia nações, guerras, comércio, descobertas de diferentes Américas. Mas para que alguém precisa disso agora? Admito que o hábito dessa vida sedentária não se realizou sem esforço e nem de uma só vez. Durante a Guerra dos 200 anos, todas as estradas foram destruídas e tomadas pelo mato. A princípio, deve ter sido muito incômodo viver em cidades separadas umas das outras por uma mata densa e verde. Mas e depois? Depois que o homem perdeu sua cauda, provavelmente não foi de uma vez só que ele aprendeu a espantar as moscas sem a ajuda desta. Sem dúvida, no início entristeceu-se pela falta da cauda. Mas agora vocês conseguem se imaginar com uma cauda. Ou, vocês conseguem se imaginar na rua nus, sem casaco, talvez vocês ainda andem por aí de casacos. Pois aqui é da mesma forma. Não consigo imaginar a cidade sem estar revestida pelo Muro Verde. Não consigo imaginar uma vida não envolta pelo manto numérico da tábua. A tábua. Agora mesmo, as cifras púrpuras sobre um fundo dourado na parede do meu quarto olham-me diretamente nos olhos, ao mesmo tempo com severidade e ternura. Involuntariamente recordei-me daquilo que os antigos chamavam de ícone. Eu gostaria de compor versos ou orações, algo equivalente. Por que não sou poeta para cantar como és digna, ó tábua, ó coração e pulso do Estado Único? Nós todos, talvez vocês também, quando crianças, líamos na escola o maior monumento literário legado pelos antigos, Horário das Estradas de Ferro. Mas, mesmo que o coloque ao lado da tábua, vocês verão o grafite e o diamante lado a lado e ambos são constituídos do mesmo C, o carbono, mas como o diamante é transparente, eterno, e como brilha. Quem não fica sem ar quando passa de maneira rápida e estrondosa pelas páginas do horário? Mas a tábua das horas converteu cada um de nós em verdadeiros heróis de 6 rodas de aço, heróis do grande poema. Todas as manhãs, com exatamente 6 rodas, precisamente na mesma hora, precisamente no mesmo minuto, nós, os milhões, levantamos como um só. Exatamente na mesma hora, unimilhões começamos a trabalhar e, na mesma hora, unimilhões, terminamos o trabalho. E fundidos num único corpo com milhões de mãos, exatamente na mesma hora determinada pela tábua, no mesmo segundo, levamos a colher à boca, e no mesmo segundo, saímos para passear, vamos ao auditório, ao ginásio de exercícios de Taylor, adormecemos. Serei totalmente sincero. Ainda não encontramos uma solução absolutamente exata para a felicidade, 2 vezes por dia, das 16 às 17 horas e das 21 às 22 horas, nosso poderoso e único organismo se divide em células isoladas. Essas são as horas pessoais estabelecidas pela tábua das horas.
Nesses horários observam-se as cortinas castamente fechadas nos quartos de alguns, outros percorrem ritmadamente as avenidas, como se subissem os degraus de cobre da marcha. Outros, ainda, assim como eu, estão sentados à escrivaninha. Mas creio firmemente, chame-me de idealista e sonhador. Creio que, cedo ou tarde, algum dia também encontraremos um lugar para essas horas na fórmula geral, algum dia todos os 86.400 segundos entrarão na tábua das horas. Fui obrigado a ler e ouvir muitas coisas incríveis sobre a época em que as pessoas ainda viviam livres, isto é, num estado de desorganização selvagem. Mas o que sempre me pareceu ser mais incrível é exatamente isto. Como pôde o poder estatal daquela época, ainda que fosse embrionário, permitir que as pessoas vivessem sem algo parecido com a nossa tábua, sem os passeios obrigatórios, sem regulamentação exata dos horários das refeições? Levantavam-se e deitavam-se para dormir quando lhes desse na cabeça. Alguns historiadores dizem, inclusive, que naquele tempo as ruas ficavam iluminadas durante a noite inteira, e as pessoas caminhavam e dirigiam a noite inteira. Isso eu não consigo compreender de maneira nenhuma. Afinal, por mais limitada que fosse sua inteligência, eles deveriam, apesar disso, entender que esse tipo de vida era um verdadeiro assassinato em massa, cometido aos poucos, dia após dia. O Estado, humanitário, proibia matar um indivíduo, mas não proibia que se matassem milhões aos poucos. Matar alguém, isto é, diminuir a soma das vidas humanas em 50 anos é um crime, mas diminuir a soma das vidas em 50 milhões de anos não é. Isso não é engraçado. Qualquer número de 10 anos de idade é capaz de resolver esse problema matemático e moral em meio minuto, mas eles não conseguiram fazê-lo mesmo com todos os seus cães juntos, porque nenhum de seus cães descobriu como construir um sistema de ética científica, isto é, um sistema baseado em subtração, adição, divisão e multiplicação. E não era um absurdo que o Estado, que se atrevia a chamar-se de Estado, permitisse a vida sexual sem qualquer controle? Quem, quando e quantas vezes quisessem. Completamente anticientífico, como os animais. E procriavam assim como os animais, às cegas. Não é risível que soubessem horticultura, avicultura, piscicultura. Temos dados precisos de que eles conheciam tudo isso, e, ainda assim, não conseguissem alcançar o último degrau dessa escada lógica. A puericultura? Não pensaram a ponto de atingir as normas maternal e paternal. É tão engraçado, tão inverossímil que tenho medo do que escrevi. De repente vocês, leitores desconhecidos, podem me tomar por um piadista perverso. Podem pensar, de repente, que eu simplesmente queira zombar e que, com um ar de seriedade, esteja contando completos disparates. Mas, em primeiro lugar, não sou capaz de fazer piadas, em toda piada há uma mentira como função implícita. Segundo, a ciência do Estado Único afirma que exatamente assim viviam os antigos, e a ciência do Estado Único não pode estar errada. Além do mais, de onde, então, tirariam uma lógica governamental quando as pessoas viviam em estado de liberdade, isto é, como feras, macacos, como rebanhos? O que podemos esperar deles se, de vez em quando, inclusive em nosso tempo, ainda se ouve, do fundo de alguma densa profundeza, o eco selvagem dos macacos? Felizmente, é apenas de vez em quando. Felizmente, são apenas pequenos incidentes que podem ser facilmente consertados, sem interromper o eterno e grandioso movimento de toda a máquina. E para arrancar um parafuso torto temos a mão hábil e pesada do benfeitor, temos o olhar experiente dos guardiões. A propósito, agora me lembro. Aquele de ontem, o duplamente encurvado como um S, parece-me tê-lo visto saindo do escritório dos guardiões. A propósito, agora me lembro. Aquele de ontem, o duplamente encurvado como um S, parece-me tê-lo visto saindo do escritório dos guardiões. Agora me lembro porque tive uma sensação instintiva de respeito para com ele e um certo embaraço quando aquela estranha o acompanhou. Tenho que reconhecer que essa aí. Soou a hora de dormir, 22h30. Até amanhã. Quarta anotação. Resumo, o selvagem e o barômetro. Epilepsia. Se. Até agora, tudo na vida tem sido claro, não é em vão que tenho, ao que parece, certa propensão pela própria palavra claro. Mas hoje, não a compreendo. Primeiro, recebi realmente a tarefa de estar exatamente no auditório 112, como ela havia me dito. Embora a probabilidade fosse 1.500 a 10.000.000 igual 3, 20.000, 1.500 sendo o número de auditórios, e 10 milhões, o de números. Segundo, aliás, melhor que seja na ordem. O auditório. Um enorme hemisfério de vidros maciços, ensolarado de ponta a ponta.
Fileiras circulares de cabeças nobres, esféricas e raspadas rente. Com o coração levemente apertado, olhei ao redor. Acho que procurava ver se não brilhava sobre as ondas de univos azulados uma foice rosada, os gentis lábios de ó. E ali estavam os dentes extraordinariamente brancos e pontiagudos de alguém, parecidos, não aqueles. Hoje à noite, às 21 horas, o virá à minha casa. O desejo de vê-la aqui é completamente natural. Soa a campainha. Levantamos, cantamos o hino do Estado Único. No palco, o fonolector resplandeceu espirituoso com seu alto-falante dourado. Prezados números. Há pouco tempo, arqueólogos desenterraram um livro do século XX. Nele, o irônico autor relata a história de um selvagem e um barômetro. O selvagem percebeu que todas as vezes que o barômetro marcava chuva, realmente chovia. E como o selvagem desejava que chovesse, então ele extraiu a quantidade necessária de mercúrio para que o nível parasse em chuva. Na tela havia um selvagem de plumas tirando mercúrio. Risos. Riam, mas não lhes parece que o europeu daquela época é muito mais digno de riso? Assim como o selvagem, o europeu queria chuva. Chuva com letra maiúscula, chuva algébrica. Mas ele ficava em frente ao barômetro como uma galinha molhada. Os selvagens pelo menos tinham mais coragem, energia, ainda que selvagens, lógica. Ele pôde estabelecer uma conexão entre causa e consequência. Ao tirar o mercúrio, ele foi capaz de dar o primeiro passo para o longo caminho em que, nesse momento, repito, escrevo sem ocultar nada. Nesse momento, fiquei como que temporariamente impermeável às torrentes vivificantes derramadas pelos alto-falantes. De repente, pareceu-me que eu havia me dirigido para lá em vão. Por que em vão? Como poderia deixar de vir, uma vez que a ordem me fora dada? Pareceu-me que tudo estava vazio, que era apenas uma casca. E, com dificuldade, prestei atenção apenas quando o fonolector já havia passado para o tema principal. A nossa música, a composição matemática, o matemático é a causa. A música, a consequência, a descrição do recentemente inventado musicômetro. Apenas girando esta manivela, qualquer um de vocês produzirá até 3 sonatas em 1 hora. Mas isso era difícil para os nossos antepassados. Eles podiam criar apenas conduzindo a si próprios a um acesso de inspiração, uma forma desconhecida de epilepsia. E aí vocês têm uma ilustração divertida de seus resultados, a música de Scriabin do século XX. Essa caixa preta. No palco a cortina se abriu e lá estava o antigo instrumento deles, essa caixa a que eles chamavam de piano de cauda ou piano, que mais uma vez demonstra o quanto toda a sua música, em seguida, novamente não me lembro, muito provavelmente porque. Bom, então falarei diretamente, porque foi ela, I-330, que se aproximou da caixa piano. É possível que eu tenha simplesmente ficado estupefato com a sua inesperada aparição no palco. Ela usava um fantástico traje de época. Um vestido preto muito justo que destacava bem a brancura dos ombros e colo desnudos, uma cálida sombra ondulava pela respiração entre. E os dentes ofuscantes, quase perversos. O sorriso mordida para cá, embaixo. Sentou-se e começou a tocar. Era selvagem, convulsivo, multicolorido, como tudo na vida deles naqueles tempos, nem uma sombra do racionalismo mecânico. E, é claro, aqueles ao meu redor estavam certos, todos riam. Apenas os poucos. Mas por que eu também? Sim, a epilepsia é uma enfermidade mental, uma dor. Uma dor lenta e doce, uma mordida. E quanto mais profunda, mais dolorosa. Então, lentamente surge o sol. Não é o nosso. Não é o sol azul cristalino que atravessa uniformemente os tijolos de vidro. Não. É um sol selvagem, flutuante e ardente, expelindo tudo de si, tudo em pedacinhos. O número sentado ao meu lado olhou de soslaio para a esquerda, para mim, e deu uma risada. Por algum motivo, com muita clareza, ficou gravado em minha memória. Vi que de sua boca saltou uma microscópica bolha de saliva que se rompeu. Essa pequena bolha me fez voltar a mim. Eu era eu novamente. Como todos os outros, eu ouvia apenas o ridículo e inquieto matraquear das cordas. Ri. Ficou fácil e simples. O talentoso fonolector havia representado para nós de maneira demasiado vívida aquela época selvagem, isso é tudo. Com que prazer escutei em seguida a nossa música contemporânea, ela fora demonstrada no final para o contraste. Graus cristalinos e cromáticos que convergiam e divergiam em séries infinitas, os acordes totalizantes das fórmulas de Taylor e M.C. Laurin, os movimentos de tom inteiro, dos quadrados do Teorema de Pitágoras, melodias tristes de extinções vibratórias do movimento, as linhas de Fraunhofer que transformavam as cadências vívidas, uma análise espectral do planeta. Que grandiosidade!
Que regularidade imutável! E que lamentável é a voluntariosa e limitada música dos antigos, nada além de fantasias selvagens. Como de costume, alinhados em filas de 4, todos saíram pelas largas portas do auditório. Passou rapidamente por mim a conhecida figura duplamente encurvada. Saudei-o respeitosamente. Dentro de 1 hora querido deveria chegar. Sentia-me agitado de maneira útil e agradável. Em casa, fui rapidamente ao departamento, entreguei à plantonista meu bilhete rosa e recebi a autorização que me dava direito a fechar as cortinas. Apenas temos esse direito nos dias sexuais. Assim, entre nossas paredes transparentes, como se fossem tecidas de ar brilhante, vivemos sempre em plena vista, eternamente banhados pela luz. Não temos nada a esconder uns dos outros. Além do mais, isso alivia a pesada e elevada tarefa dos guardiões. De outro modo, quem sabe o que poderia acontecer? É possível que tenham sido exatamente as moradas estranhas e não transparentes dos antigos que engendraram essa sua lamentável psicologia celular. Minha psique, casa é minha fortaleza. Era realmente necessário pensar melhor nisso. Às 21 horas, fechei as cortinas, e no mesmo minuto ó entrou um pouco sem fôlego. Ela estendeu para mim sua boca rosada e o bilhete rosa. Arranquei o recibo e não pude me desprender da sua boca rosada até o último momento, 22h15. Depois mostrei-lhe minhas anotações e falei, parece que muito bem, sobre a beleza do quadrado, do cubo, da reta. Ela me ouvia de uma maneira rosada e encantadora, mas, de repente, dos seus olhos azuis brotou uma lágrima, e outra, uma terceira, e caíram diretamente sobre a página aberta, a página 22. A tinta borrou. Pois bem, terei que reescrevê-la. Querido D, se você apenas, se você, mas que se você? Se você o quê? De novo a sua velha canção, um filho. Ou pode ser que alguma coisa nova, a respeito da outra. Seria então como se... Não, isso seria ridículo demais. Quinta anotação. Resumo, o quadrado. Os senhores do mundo. Uma função útil e agradável. Novamente não é isso. Novamente a você, meu desconhecido leitor, falo como se... Bem, digamos, como um velho camarada, R13, um poeta de lábios negroides, sim, todos o conhecem. Entretanto, você está na Lua, em Vênus, em Marte, em Mercúrio, quem o conhece? Onde está e quem é você? Pois bem, imagine um quadrado, um bonito quadrado vivo. E ele precisa falar sobre si mesmo, sobre sua própria vida. Compreenda que a última coisa que passaria pela cabeça do quadrado seria falar que possui 4 lados iguais. Isso é algo que ele simplesmente já não vê, para ele isso é muito habitual, cotidiano. Pois eu também, durante todo esse tempo, estou na mesma posição desse quadrado. Bem, se falarmos dos talões cor-de-rosa e tudo associado a eles, para mim é igual aos 4 lados, mas para você talvez seja mais evidente do que o binômio de Newton. Pois bem, um dos antigos sábios, casualmente, sem dúvida, disse uma coisa inteligente. O amor e a fome dominam o mundo. Ergo, para dominar o mundo o homem deve dominar os senhores do mundo. Finalmente, nossos antepassados, com o alto preço, venceram a fome. Falo sobre a Grande Guerra dos 200 anos, sobre a guerra entre a cidade e o campo. Provavelmente, por causa dos preconceitos religiosos, os selvagens cristãos agarraram-se obstinadamente ao seu pão. 2. Mas, no ano 35 antes da fundação do Estado Único, foi inventado o nosso atual alimento à base de petróleo. É verdade que apenas 0,2% da população do globo terrestre sobreviveu. Mas, em compensação, com uma limpeza de 1000 anos de sujeira, como se tornou resplandecente a face da Terra. E por isso esse 0,2 aproveitou com deleite os cubículos do Estado Único. Mas não está claro se o deleite e a inveja são o numerador e o denominador da fração chamada felicidade. E qual seria o sentido das inumeráveis vítimas da Guerra dos 200 anos, se, apesar de tudo, ainda permanecesse motivo para inveja em nossas vidas? Mas permaneceu, porque ficaram os narizes de botão e os narizes clássicos, nossa conversa de então no passeio, porque alguns conseguem o amor de muitos, outros o de ninguém. Naturalmente, tendo submetido a fome, algebricamente igual à soma dos bens externos, o Estado Único conduziu uma ofensiva contra outro senhor do mundo, contra o amor. Finalmente, esse elemento também foi vencido, isto é, organizado e matematizado, e por volta de 300 anos atrás foi promulgada nossa histórica Lex Sexualis. Todo número tem direito a qualquer outro número como produto sexual. Bem, o que se segue é apenas técnico.
No laboratório do departamento sexual examinam-nos e calculam exatamente a composição de nossos hormônios sexuais no sangue, e produzem para nós uma tábua apropriada dos dias sexuais. Em seguida, fazemos uma declaração de que queremos utilizar nossos dias com esse ou aquele número, e recebemos o devido talão cor-de-rosa. Isso é tudo. Está claro. Já não há motivos para a inveja. O denominador da fração felicidade foi reduzido a zero, a fração converte-se em magnífico infinito. E o que para os antigos era fonte de inumeráveis e tolas tragédias em nossa sociedade foi convertido em harmoniosas, agradáveis e úteis funções do organismo, assim como o sono, o trabalho físico, a ingestão de alimentos, a defecação, etc. A partir daí, fica evidente como a grande força da lógica purifica tudo o que toca. Oh, se vocês, desconhecidos, conhecessem essa força divina, se vocês aprendessem a segui-la até o fim. É estranho. Hoje escrevi sobre os elevados cumes da história da humanidade, e o tempo todo respirei o ar puro das montanhas do pensamento, mas dentro de mim havia algo nublado, coberto de teias de aranha, com a cruz de 4 pernas de um certo X. Ou foram minhas patas, e tudo isso seja porque elas ficaram por muito tempo diante de mim, minhas patas peludas. Não gosto de falar sobre elas, não gosto delas, são o vestígio de uma época selvagem. É possível que em meu interior realmente gostaria de riscar tudo isso porque extrapola os limites do resumo. Mas depois resolvi não riscar. Que minhas notas, como um sensível sismógrafo, registrem a curva e, inclusive, as mais insignificantes oscilações cerebrais, porque, às vezes, exatamente tais oscilações servem de prenúncio. Mas isso já é um absurdo. Isso realmente já deveria ter sido riscado. Já estabelecemos o curso de todos os elementos, não pode haver nenhuma catástrofe. E agora tudo ficou claro para mim. A estranha sensação no íntimo se deve inteiramente à mesma situação do quadrado sobre o qual eu falará no início. Não há nenhum X em mim, não é possível. Apenas tenho medo de que um X fique em vocês, meus leitores desconhecidos. Mas acredito que não me julgarão com severidade demais. Acredito que vocês compreendem que para mim escrever é tão difícil como nunca foi a qualquer autor ao longo de toda a história da humanidade. Uns escreviam para seus contemporâneos, outros para seus descendentes, mas ninguém nunca escreveu para os antepassados ou seres semelhantes aos seus selvagens antepassados distantes. 2. Conservamos essa palavra apenas pelo aspecto de metáfora poética, desconhecemos a composição química dessa substância. N do A. Sexta anotação. Resumo, um incidente. Maldito é claro. 24 horas. Repito, imputei-me o dever de escrever sem esconder nada. Por isso, ainda que triste, preciso assinalar aqui que, evidentemente, mesmo nosso processo de solidificação e cristalização da vida ainda não terminou. Até o ideal ainda faltam alguns degraus. O ideal, é claro, está onde já não ocorre nada, mas nós. Vejam, por exemplo, hoje li na Gazeta do Estado Único que na Praça do Cubo, dentro de 2 dias, será celebrado o feriado da Justiça. Portanto, de novo, algum número perturbou a marcha da grande máquina estatal, de novo aconteceu algo imprevisto, incalculável. E, além disso, algo me ocorreu. É bem verdade que aconteceu durante a hora pessoal, isto é, durante o tempo especialmente concedido para circunstâncias imprevistas, mas de qualquer maneira. Por volta das 16 horas, faltando 10 para as 16, mais exatamente, eu estava em casa. De repente, o telefone. D503? Uma voz feminina. Sim. Você está livre. Sim. Sou eu, I-330. Estou passando aí para pegar você, vamos à casa antiga. De acordo? I-330. Essa aí me irrita, me repele, quase me assusta. Mas foi exatamente por isso que eu disse, sim. Dentro de 5 minutos já estávamos no aero. A maiólica azul do céu de maio. O sol suave no seu próprio aero dourado zumbia atrás de nós, sem nos ultrapassar e tampouco ficar para trás. Mas adiante, como uma catarata, havia uma nuvem que branquejava, ridícula e rechonchuda como as bochechas de um antigo cupido, e de alguma maneira isso me incomodou. A pequena janela da frente estava aberta, o vento ressecava meus lábios, fiquei lambendo-os inevitavelmente o tempo todo e o tempo todo pensando neles. De longe já era visível uma mancha turva e esverdeada, lá atrás do muro. Em seguida, sem querer, um leve aperto no coração, para baixo, para baixo, para baixo, como se descêssemos uma montanha escarpada. Chegamos à casa antiga. Era estranha, frágil e indistinta, coberta inteiramente por uma casca de vidro. De outra maneira, é claro, há muito tempo já teria vindo abaixo.
Ao lado da porta de vidro estava uma velha toda enrugada, sobretudo a boca, cheia de pregas e franzida, os lábios para dentro, como se a boca estivesse contraída. Era absolutamente incrível que ela pudesse falar. E, contudo, ela falou. Então, queridos, vieram dar uma olhada na minha casinha? As suas rugas começaram a brilhar, isto é, provavelmente, puseram-se em forma radial, o que deu a impressão de que brilhavam. Sim, vovó, gostaria de vê-la de novo, disse-lhe. As rugas resplandeceram. Que sol, hein? O quê, então? Ah, diabinha. Ah, diabinha. Já sei, já sei. Está bem, vão sozinhos, fico melhor aqui no sol. Provavelmente, minha companheira era uma hóspede frequente. Eu queria me livrar de algo que me incomodava. É possível que aquela mesma imagem visual obsessiva, a nuvem num céu liso de maiólica azul. Enquanto subíamos as escadas largas e escuras, e disse: eu amo aquela velha. Por quê? Não sei. Talvez por causa de sua boca. Ou talvez por nada. Simples assim. Dei de ombros. Ela continuou sorrindo um pouco, ou talvez sequer tenha sorrido. Sinto-me muito culpada. É claro que não deve ser amo simplesmente, mas sim amo por alguma coisa. Deve ter todos os elementos. Claro. Comecei e imediatamente peguei-me dizendo essas palavras. Olhei furtivamente para ela percebera ou não. Ela olhava para alguma coisa embaixo, os olhos caídos, como cortinas. Lembrei-me de que à noite, por volta das 22 horas, passando pela avenida, entre células transparentes e vivamente iluminadas, algumas estavam escuras, com as cortinas fechadas, e lá, detrás delas. O que havia atrás das cortinas? Para que ela me telefonou hoje. E para que tudo isso? Abri a porta pesada, rangente e opaca. Entramos em um recinto sombrio e desordenado, o que eles chamavam de apartamento. O mesmo estranho instrumento musical, o piano, uma música selvagem, desorganizada e demente como a daquela época, uma mistura de cores e formas. Uma superfície plana e branca no alto, paredes azul escuras, encadernações alaranjadas, vermelhas e verdes de livros antigos, o amarelo bronze dos candelabros e da estátua de um Buda. Deformadas pela epilepsia, as linhas dos móveis não se encaixavam em nenhuma equação. Tive dificuldade para suportar esse caos. Mas minha companheira, pelo visto, tinha um organismo mais forte. Esse é o meu favorito. E de repente, se deu conta, abriu um sorriso mordida, com dentes brancos e pontiagudos. Mais exatamente, este é o mais ridículo de todos os apartamentos. Ou para ser mais exato, dos estados, eu a corrigi. Milhares de microscópicos estados eternamente belicosos e cruéis, como, bem, é claro, disse, aparentemente com muita seriedade. Passamos por um quarto onde havia pequenas camas infantis. Naquela época as crianças também eram propriedade privada. E mais cômodos, o brilho dos espelhos, armários sombrios, sofás insuportavelmente multicoloridos, uma gigantesca lareira, uma grande cama de mogno. Nosso atual, belo, transparente e eterno vidro apenas existia ali na forma de lamentáveis e frágeis janelas quadradas. E pensar que aqui simplesmente amavam, consumiam-se, atormentavam-se. De novo fechou os olhos, como cortinas. Que ridículo desperdício de energia humana, não é verdade? Ela falava como se estivesse dentro de mim, verbalizava meus pensamentos. Mas em seu sorriso havia o tempo todo aquele X irritante. Ali, atrás das cortinas, alguma coisa acontecia com ela. Não sei o que é que me fazia perder a paciência. Queria discutir com ela, gritar com ela, exatamente isso. Mas tinha que concordar, era impossível não concordar. Paramos diante de um espelho. Naquele momento eu via apenas seus olhos. Uma ideia me ocorreu. O homem é feito da mesma forma selvagem que esses ridículos apartamentos. Sua cabeça é opaca, há minúsculas janelas, no interior, os olhos. Ela como que adivinhara os meus pensamentos e se virou. Bem, aqui estão meus olhos. Então. Isso tudo em silêncio, é claro. Diante de mim estavam duas janelas espantosamente escuras, e dentro delas uma vida tão desconhecida, tão estranha. Vi apenas o fogo arder como em uma daquelas lareiras, e algumas figuras, parecidas. Isso, é claro, era natural, eu vira meu próprio reflexo. Mas era antinatural e não se parecia comigo, evidentemente que se devia ao desalento das circunstâncias. Senti-me verdadeiramente preso naquela jaula selvagem. Senti-me apanhado por aquele torvelinho da vida antiga e selvagem. Sabe o que? Disse I. Vá por um instante ao quarto ao lado. Ouvia-se sua voz lá de dentro,
por detrás das janelas escuras dos seus olhos, onde a lareira chamejava. Entrei e me sentei. De uma prateleira na parede, quase invisível, sorria para mim a fisionomia assimétrica e de nariz arrebitado de um dos poetas antigos, parece que era Pushkin. Por que estou sentado aqui aguentando obediente a esse sorriso? E para que tudo isso? Por que estou aqui nessa situação ridícula? Essa mulher irritante e repulsiva, seu estranho jogo. Lá, ouvi a porta do armário bater, o roçar de seda. Continha-me com dificuldade para não ir até lá, não me lembro com exatidão. Provavelmente tive vontade de lhe dizer umas coisas ásperas. Mas ela já havia saído. Vestia um antigo vestido curto, de um amarelo vivo, chapéu preto e meias pretas. O vestido era feito de uma seda leve, eu via claramente. As meias estavam muito longas, muito acima dos joelhos, e a abertura no colo, a sombra entre... Escute, é claro que você quer ser original, mas será que você... É claro. E interrompeu. Ser original, isso significa destacar-se dos outros. Portanto, ser original é romper com a igualdade. O que na linguagem idiota dos antigos chamava-se ser banal, o que para nós significa apenas cumprir o seu dever. Por quê? Sim, sim, sim. Exatamente, não me contive. E você não tem nada que... Ela se aproximou da estátua do poeta de nariz arrebitado, ao cobrir o brilho selvagem dos olhos com as cortinas, lá dentro, por trás de suas janelas, ela disse, com uma voz que pareceu totalmente séria, talvez para me acalmar, uma coisa muito racional. Não considera surpreendente que em outra época as pessoas suportavam tipos assim? E não só suportavam, como os admiravam. Que espírito servil? Não é verdade? É claro. Isto é, eu queria. Esse maldito é claro. Bem, sim, eu entendo. Pois, em essência, esses poetas eram senhores mais poderosos que aqueles a quem coroavam. Porque não os isolaram, não os exterminaram. Em nossa, sim, em nossa, comecei. E, de repente, ela caiu na risada. Simplesmente observei com meus próprios olhos aquela risada, sonora, rude, flexível, elástica como uma chibata, uma risada falsa. Lembro-me de que tremia todo. Queria tê-la agarrado, já não me lembro mais. Era preciso fazer alguma coisa, qualquer coisa. Maquinalmente abri minha placa dourada, olhei para o relógio. Faltavam 10 minutos para as 17 horas. Você não acha que já é hora de ir? Eu disse, do modo mais gentil possível. E se eu lhe pedisse para ficar aqui comigo? Ouça, você se dá conta do que está falando? Dentro de 10 minutos devo estar no auditório. E todos os números são obrigados a fazer o curso pré-estabelecido de arte e de ciência, e disse, com a voz igual à minha. Depois abriu as cortinas, levantou os olhos. Através das janelas escuras a lareira chamejava. No departamento de medicina conheço um médico, ele está inscrito comigo. Se eu pedir, ele lhe dará um atestado médico. E então? Compreendi. Finalmente compreendi para onde ia todo esse jogo. Você perdeu a cabeça. Você sabe que eu, de fato, como todo número honesto, devo me dirigir imediatamente ao departamento dos guardiões, mas de fato, não, o sorriso mordida penetrante. Estou terrivelmente curiosa. Você irá ou não ao departamento? Você vai ficar aí? Segurei a maçaneta da porta. A maçaneta era de cobre, e ouvi como minha voz soava igualmente metálica. 1 minuto. Pode ser? Ela se aproximou do telefone. Ligou para algum número. Eu estava tão agitado que não memorizei qual. Ela gritou, vou esperar você na casa antiga. Sim, sim, sozinha. Girei a fria maçaneta de cobre. Você me permite usar o aero? Oh, sim, certamente. Por favor. Ali, na saída, a velha cochilava ao sol como um vegetal. Era novamente surpreendente que ela abrisse a boca hermeticamente fechada e que pudesse falar. E a sua, ela ficou lá dentro sozinha. Ficou sozinha. A boca da velha se cobriu novamente. Ela balançou a cabeça. Pelo visto, até o seu cérebro debilitado compreendeu o ridículo e arriscado comportamento daquela mulher. Às 17 horas em ponto eu estava na palestra. E, então, de repente, por algum motivo, compreendi que havia mentido para a velha. E estava lá agora, mas não sozinha. Talvez fosse exatamente isso, ter enganado a velha sem querer, que me atormentava e me impedia de prestar atenção. Sim, ela não estava sozinha. Essa era a questão. Após as 21h30 eu tinha 1 hora livre. Podia ter ido ao departamento dos guardiões e feito uma denúncia hoje. Mas depois dessa história estúpida eu estava muito cansado. E depois, o prazo legal para fazer uma reclamação era de 2 dias.
Amanhã terei tempo. Ainda tenho 24 horas. Sétima anotação. Resumo: os cílios. Taylor. O meimendro e o lírio do vale. Noite. Verde, laranja, azul, um instrumento vermelho, o piano, um vestido amarelado como uma laranja-lima. Depois, o Buda de bronze. Subitamente, levantaram-se as pálpebras de bronze e do Buda começou a escorrer um sumo. Também o vestido amarelo vertia suco, e pelo espelho gotas de suco. Também gotejava na cama grande e nas camas das crianças, e agora eu mesmo, com algum terror mortal e doce. Despertei. A luz era azulada e suave, o vidro da parede brilhava, e também a poltrona e a mesa de vidro. Isso me tranquilizou, o coração parou de palpitar. O suco, o Buda, mas que absurdo. É claro, estou doente. Nunca havia sonhado antes. Dizem que sonhar era a coisa mais cotidiana e normal na época dos antigos. Pois, sim, toda a vida deles era esse carrossel terrível, verde, laranja, Buda, suco. Mas nós sabemos que os sonhos são uma séria enfermidade psíquica. Eu também sei que até agora meu cérebro tem sido cronometricamente regulado, um mecanismo brilhante sem nenhum grão de poeira. Mas agora. Sim, exatamente agora. Sinto que lá, no meu cérebro, há um corpo estranho, como quando um fino cílio entra no olho. O resto de você não sente. Mas esse olho com o cílio, você não consegue esquecer dele nem por um segundo. A vigorosa campainha de cristal na cabeceira soou às 7 horas, hora de levantar. À direita e à esquerda, através das paredes de vidro, vejo como se fosse eu mesmo, meu quarto, minha roupa, meus movimentos, repetidos milhares de vezes. Isso me reanima. Vejo-me como parte de uma enorme e potente unidade. E que beleza precisa! Nem um gesto, curva ou volta excedente. Sim, esse Taylor foi, sem dúvida, o mais genial dos antigos. É verdade que ele não chegou a pensar em estender seu método para todas as esferas da vida, para cada passo, dia e noite. Não soube integrar seu sistema às 24 horas do dia. Mas, de qualquer forma, como eles puderam escrever uma biblioteca inteira sobre um tal de Kant, sem quase notar Taylor, esse profeta que conseguiu enxergar 10 séculos à frente? O café da manhã havia terminado. Cantamos harmoniosamente o hino do Estado Único. Em harmoniosas filas de 4 pessoas, fomos para o elevador. O zumbido dos motores era quase imperceptível. Descemos rapidamente cada vez mais para baixo. O coração apertou de leve. E, então, de repente, por alguma razão, aquele sonho ridículo de novo, ou alguma função implícita dele. Ah, sim, ontem senti a mesma coisa durante a descida do aero. Por outro lado, tudo isso estava acabado. Ponto. E também foi muito bom eu ter sido tão decidido e ríspido com ela. No vagão do caminho subterrâneo me apressei para o lugar onde, sobre a carreira, brilhando ao sol, ainda imóvel, ainda sem o espírito do fogo, ali, estava o elegante corpo da integral. Fechando os olhos, imaginei as fórmulas, mais uma vez calculei mentalmente qual era a velocidade inicial necessária para lançar a integral da Terra. A cada átomo de segundo, a massa da integral se transforma, o combustível da explosão se consome. A equação se mostrou muito complexa, com proporções transcendentais. Como que em meio a sonhos, aqui, no sólido mundo numérico, alguém se sentou ao meu lado, esbarrou em mim de leve e disse: "Desculpe." Entreabri os olhos. Vi primeiramente, por associação com a integral, algo se precipitando rapidamente para o espaço. Era uma cabeça que voava graças a rosadas orelhas, em forma de asas que sobressaíam pelas laterais. E depois a curva do seu pescoço caído, as costas arqueadas, a duplamente encurvada letra S. E entre as paredes de vidro do meu mundo algébrico, de novo cílio, algo desagradável, que devo hoje mesmo. Não foi nada, não foi nada. Por favor, sorri para o meu vizinho, cumprimentando-o. Em sua placa brilhava S471, é compreensível porque desde o primeiro momento associei-o com a letra S. Fora uma impressão não registrada pela minha percepção visual. Seus olhos também brilharam. 2 brocas pontiagudas, girando rapidamente, atarrachando mais e mais profundamente, e agora que estão parafusadas até o fundo, veem aquilo que nem mesmo eu. De repente, o cílio começou a ficar completamente evidente para mim. Era um deles, um dos guardiões. O mais fácil era contar tudo a ele agora mesmo, sem demora. Sabe, ontem eu estive na casa antiga. Minha voz soou estranha, diminuta e trivial. Tossi para tentar melhorá-la. Que coisa excelente! Isto dará material para conclusões instrutivas. Mas entenda que eu não estava sozinho, estava acompanhando o número I-330. Então,
e 330? Fico feliz por você. É uma mulher muito interessante e talentosa. Ela tem muitos admiradores. Mas será que ele também, naquele dia no passeio, talvez ele também estivesse registrado com ela? Não, sobre isso eu não podia falar com ele, era inconcebível. Isso estava claro. Sim, sim. Sem dúvida, sem dúvida. Dei um sorriso muito largo e ridículo e senti que aquele sorriso me deixará no tolo. As verrumas me chegaram até o fundo. Depois, girando rapidamente, desparafusaram-se diante dos meus olhos. S sorriu de maneira ambígua, saudou-me e deslizou para a saída. Escondi-me atrás de um jornal. Parecia que todo mundo olhava para mim, e imediatamente esqueci do cílio, das verrumas, de todos, de tanto que me emocionou o que havia lido. Era uma pequena notícia. Por meio de informações incontestáveis, recentemente foram descobertas pistas de uma organização que até agora tem escapado, e cujo objetivo é a liberação do jugo benfeitor do Estado. Liberação? É admirável. Como são persistentes os instintos criminosos da espécie humana. Digo criminosos conscientemente. A liberdade e o crime são tão indissoluvelmente conectados entre si como o movimento do aero e sua velocidade. Se a velocidade do aero igual a zero, então ele não se move. Se a liberdade de uma pessoa igual a zero, então ela não comete crimes. Isso é claro. O único meio de livrar uma pessoa do crime é livrá-la da liberdade. Aqui quase atingimos esse estágio, numa escala cósmica do século, isso certamente é um quase. E de repente algum tolo lamentável. Não compreendo. Por que imediatamente? Ontem mesmo, não fui ao departamento dos guardiões? Hoje após as 16 horas irei lá sem falta. Às 16h10 saí e no mesmo instante viu na esquina, toda rosada de entusiasmo por causa desse encontro. Ela tem uma inteligência simples e circular. Isso vem a propósito, ela me compreenderá e apoiará. Por outro lado, não tenho necessidade de apoio, estava firmemente decidido. As cornetas da fábrica musical ecoaram harmoniosamente a mesma marcha de todos os dias. Que fascínio inexplicável existe nessa cotidianidade, repetitividade e reflexividade. O agarrou-me pela mão. Vamos passear. Os olhos redondos e azuis estavam bem abertos, janelas azuis para o interior, e eu penetrei sem ficar preso por nada em seu interior, ou seja, neles não havia nada de estranho e desnecessário. Não vou passear. Preciso, disse a ela para onde eu ia. E, para minha surpresa, percebi que sua redonda boca rosada tomara a forma de uma meia-lua cor-de-rosa, com as pontas para baixo, como se tivesse provado algo azedo. Fiquei enfurecido. Parece que vocês, números femininos, estão incuravelmente corroídos por preconceitos. São absolutamente incapazes de pensar de forma abstrata. Desculpe-me, mas isso é simplesmente estupidez. Você vai até os espiões. Que horror! E eu lhe trouxe do Museu de Botânica um buquê de lírios do vale. Por que eu? Porque esse bem coisa de mulher. Com raiva, reconheço. Agarrei os lírios dela. Aqui estão eles, os seus lírios do vale. Então, cheire. É bom, não é? Ao menos você tem lógica para tanto. O lírio do vale cheira bem, isso é certo. Mas você não pode falar o mesmo do odor, da própria ideia de odor, se é bom ou ruim. Não pode, não é? Existe o cheiro do lírio do vale, também existe o cheiro abominável do meimendro. Ambos são odores. Havia espiões no estado antigo, também há espiões entre nós, sim, espiões. Não tenho medo da palavra. Pois está claro que o espião de então era o meimendro, e o espião de hoje é o lírio do vale. Isso mesmo, o lírio do vale. A rosada meia-lua estremeceu. Agora compreendo. Apenas me parecerá, mas eu estava certo de que ela ria. Então, pus-me a gritar ainda mais alto. Sim, o lírio do vale. E não há nada engraçado nisso, nada engraçado. As lisas e redondas esferas das cabeças que flutuavam passando por nós viravam-se. O me pegou carinhosamente pela mão. Você está um pouco. Você não está doente? O sonho, o amarelo, o Buda. Imediatamente tudo ficou claro. Eu precisava ir ao departamento médico. Sim, é verdade. Estou doente. Eu disse muito contente. Naquele momento caí em uma contradição inexplicável. Não havia nada para se alegrar. Você precisa ir ao médico agora mesmo. Pois você sabe muito bem que tem a obrigação de estar saudável. É engraçado apontar isso a você. Bem, querida, naturalmente você está certa. Absolutamente certa. Não fui ao departamento dos guardiões, não havia o que fazer, eu tinha que ir ao departamento médico.
Fiquei retido lá até às 17 horas. À noite, ademais, isso já não importava, o departamento já estava fechado a essa hora. O veio me visitar. As cortinas não estavam fechadas. Resolvemos problemas de um antigo manual. Isso era muito calmante e limpava os pensamentos. O 90 estava debruçada sobre seu caderno, com a cabeça inclinada sobre o ombro esquerdo e por causa do esforço pressionava a língua por dentro da bochecha esquerda. Era algo tão infantil, tão encantador. E em meu interior tudo ia bem, com precisão e simplicidade. Ela foi embora. Fiquei só. Respirei profundamente 2 vezes. Isso é muito útil antes de ir dormir. De repente, um odor imprevisto me fez recordar de algo muito desagradável. Logo descobri. Em minha cama estava escondido o buquê de lírios do vale. Imediatamente tudo turbilhonou e se levantou das profundezas. Não, esconder esses lírios fora simplesmente uma falta de tato da sua parte. Pois bem, não fui até lá. Mas não tenho culpa se estou doente. 8ª anotação. Resumo, a raiz irracional. R13. O triângulo. Já faz muito tempo, nos anos de escola, quando aconteceu comigo. Lembro-me tão claramente, como se estivesse gravado. Uma sala iluminada, as centenas de cabeças redondas dos meninos, e Pliapa, nosso professor de matemática. Nós o chamávamos de Pliapa porque ele era bem desgastado, desleixado, e quando o encarregado colocava a ficha atrás dele, os alto-falantes sempre começavam. Plia 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 tessarra, e em seguida a aula iniciava. Uma vez, Pliapa falou sobre os números irracionais. Eu me lembro que comecei a chorar, bati com os punhos na mesa e gritei: não quero, tire de mim, Aquela raiz irracional crescia dentro de mim como algo estranho, alheio e terrível que me devorava. Eu não podia compreendê-la ou reduzi-la porque estava fora de Rachel. E agora de novo, Reexaminei minhas anotações e ficou claro. Eu trapaceava comigo mesmo, eu mentia para mim só para não ver, Essa coisa toda de que estou doente etc. é uma tolice. Eu poderia ter ido aos Guardiões. Uma semana atrás, eu sei, teria ido sem hesitar. Por que será que agora? Por quê? E hoje é a mesma coisa. Exatamente às 16h10, eu estava em frente à parede de vidro reluzente. Acima, as letras douradas, ensolaradas e com o brilho limpo da placa do departamento. Lá no fundo, entre as paredes de vidro, uma longa fila de unifs azulados. Os rostos ardiam como lâmpadas de igrejas antigas, chegaram para realizar uma façanha, chegaram para entregar ao altar do Estado Único seus amados, seus amigos e até a si próprios. E eu desejava ir até eles, estar com eles. Não pude. Meus pés estavam profundamente soldados nas chapas de vidro. Permaneci em pé, com um olhar inexpressivo, sem forças para sair do lugar. Ei, matemático, está sonhando acordado. Estremeci. Olhos escuros, envernizados, risonhos e lábios grossos e negros dirigiam-se a mim. Era o poeta R13, um velho companheiro, e com ele arrosado ao virei-me com raiva. Acho que se eles não tivessem me atrapalhado, eu teria, no fim das contas, arrancado com carne e tudo um de mim e entrado no departamento. Não estou dormindo acordado, mas admirando, se você me permite, eu disse satisfeito e com rispidez. Sim, mas é claro, é claro. Meu caro, você não deveria ser matemático, mas um poeta, sim, um poeta. Eu juro. Passe para o nosso lado, o dos poetas, sim? Bem, se você quiser, providencio num instante. Então, R13 falava engasgando. As palavras esguichavam dele, de seus lábios grossos voavam gotas, cada P era um chafariz, poetas, um chafariz. Eu sirvo e continuarei a servir o saber, franzi o senho. Não gosto e não entendo as piadas, mas R13 tinha o mau hábito de brincar. Ora essa, o saber. O seu saber é uma total covardia. Sim, isso é a verdade. Vocês simplesmente querem cercar o infinito com pequenas paredes, mas vocês têm medo de olhar atrás delas. Sim. E se olharem, fecharão os olhos. Sim. Os muros são a base de toda a humanidade. Comecei. R esguichava o chafariz, e o ria, rosada e redonda. Não dei mais importância. Riam, tanto faz. Eu não estava para isso. Precisava destruir alguma coisa, afogar essa maldita, O que vocês acham? Propus, vamos para minha casa resolver alguns problemas matemáticos. Lembrei-me da hora silenciosa da noite anterior, talvez também seja assim hoje. O lançou um olhar para R. E também me lançou um olhar claro e redondo. As bochechas tingiram-se um pouco da cor suave e emocionante dos nossos talões. Mas hoje eu tenho um talão para ele, disse,
apontando para R, e à noite ele estará ocupado. Então, os lábios úmidos envernizados estalaram, bondosos. Bem, veja, para nós meia hora já é suficiente. Não é, U? Quanto aos seus problemas de matemática, eu não sou um aficionado. Vamos só à minha casa e fiquemos um tempo por lá. Eu tinha medo de ficar a sós comigo, ou melhor, com aquele novo desconhecido, que por uma estranha coincidência tinha meu número, D503. Fui à casa dele, de R. É verdade que ele não é preciso, rítmico, ele tem uma lógica ridícula e distorcida, mas, no entanto, somos amigos. Não foi em vão que 3 anos atrás nós escolhemos juntos a querida e rosada O. Isso nos uniu de uma maneira mais forte do que em nossos tempos de escola. Logo em seguida estávamos na habitação de R. Tudo parecia exatamente como na minha. A tábua, as poltronas de vidro, a mesa, o armário e a cama. Mas, assim que entrou, ele deslocou uma poltrona, depois a outra. Os planos mudaram, tudo saiu da dimensão pré-determinada, ficou não euclidiano. R ainda era exatamente o mesmo. Sempre foi o último da classe em Taylorismo e matemática. Relembramos o velho Pliapa. Como nós, menininhos, colávamos bilhetinhos de agradecimento em suas pernas de vidro inteiras, nós adorávamos Pliapa. Recordamos nosso professor de religião 3. Ele falava excepcionalmente alto, dos alto-falantes sopravam vento, e nós, as crianças, a plenos pulmões berrávamos os textos depois dele. Certa vez, o atrevido R13 introduziu no megafone um pedaço de papel mastigado. Em vez de textos, ele disparou papel mastigado. R, naturalmente, foi castigado. O que ele fizera fora detestável, é claro, mas, naquele momento, caímos na risada, o triângulo inteiro, e reconheço que eu também. O que teria acontecido se ele fosse um ser vivo como eram os antigos? O que teria, se S. O chafariz jorrava dos lábios grossos. O sol penetrava através do teto e das paredes. Por cima, pelas laterais, o sol refletia embaixo. Eu estava sentada no colo de R13, e havia minúsculas gotinhas de sol nos seus olhos azuis. De alguma maneira, senti-me acalentado, separei-me deles. A um se extinguiu, não me inquietava. Então, como vai a sua integral? Logo vamos voar para instruir os habitantes de outros planetas, hein? Bem, ponha para fora, ponha para fora. Senão nós, poetas, lhe escreveremos tanto, que a sua integral nem levantará voo. Todos os dias, das 8 às 11 horas, R balançou a cabeça, coçou a nuca. Esta parecia uma maleta quadrada presa por detrás, lembrava um quadro antigo, na carruagem. Fiquei animado. Você também escreve para a integral. Então, diga, o quê? O quê, por exemplo, hoje? Hoje, sobre nada. Eu estava ocupado com outras coisas. O S respingou diretamente em mim. Que outras coisas? R franziu o senho. Que? Está bem, como queira, com uma sentença. Poetizei uma sentença. Um idiota, um de nossos poetas. Por 2 anos sentou-se junto conosco, como se não houvesse nada. E, de repente, disse ele, sou um gênio, estou acima da lei. E outras sujeiras. Bem, isso. Ai! Os lábios grossos penderam. O verniz foi arrancado de seus olhos. R13 virou-se de um salto e cravou os olhos em algum lugar na parede. Eu olhava para a sua maleta firmemente fechada e pensei, o que está se remexendo ali na sua maleta? Houve um minuto de embaraço e silêncio assimétrico. Não ficou claro para mim o que estava acontecendo, mas alguma coisa acontecia. Felizmente, os tempos antediluvianos de todo tipo de Shakespeares e Dostoiévskis, ou quem quer que fossem, passaram, falei num tom propositalmente alto. R virou o rosto. As palavras, assim como antes, salpicavam, jorravam dele, mas me pareceu que o alegre verniz de seus olhos já havia sumido. Sim, meu caro matemático. Felizmente, felizmente. Nós somos a média aritmética mais feliz. Como vocês dizem, integrar do zero ao infinito, do cretino ao Shakespeare. É isso. Não sei por quê, como se fosse completamente fora de propósito. Mas lembrei-me daquela mulher, o seu tom de voz, algum fio fino que se estendia entre ela e R. Qual? De novo, começou a remexer-se. Abri minha placa. 16h25. Ainda restavam 45 minutos no talão cor-de-rosa deles. Bem, já está na hora. Beijei-o, apertei a mão de R e dirigi-me para o elevador. Na avenida, enquanto atravessava para o outro lado, olhei ao redor.
no luminoso bloco de vidro do edifício iluminado por todos os lados pelo sol. Aqui e acolá havia células cinza, de tons azulados, não transparentes, com as cortinas fechadas, células no ritmo da felicidade taylorizada. No 7º andar meus olhos encontraram a célula de R13. Ele já havia fechado as cortinas. Querido R. Também há nele, não sei por que também, mas já que escrevi, então que seja. Nele também há algo que não é de todo claro para mim. E mesmo assim, ele e o somos um triângulo, ainda que não um equilátero, mas mesmo assim um triângulo. Nós, para falar na língua dos nossos antepassados, talvez a vocês, meus leitores de outros planetas, essa língua seja mais compreensível. Nós somos uma família. Como é bom, às vezes, ainda que rapidamente, descansar num simples e forte triângulo, isolar-se de tudo que... 3. Sem dúvida. O discurso não se trata da lei de Deus dos antigos, mas da lei do Estado único N do A. 9ª anotação. Resumo: a liturgia. Os iambos e troqueus. A mão de ferro fundido. Um dia claro e festivo. Em dias como este você esquece as próprias fraquezas, imprecisões e enfermidades. Tudo é cristalino e inquebrantável, eterno como o nosso novo vidro. A Praça do Cubo. 66 potentes círculos concêntricos. As tribunas. E 66 fileiras, rostos quietos e iluminados, os olhos refletindo o resplendor do céu, ou, quem sabe, o resplendor do Estado único. As flores de um vermelho vivo, como o sangue, como os lábios das mulheres. Delicadas guirlandas nos rostos das crianças nas primeiras fileiras, próximo ao lugar da ação. Um silêncio profundo, severo, gótico. A julgar pelas descrições que chegaram até nós, na época dos antigos eles experimentavam algo semelhante em suas missas. Mas serviam a um Deus absurdo e desconhecido, ao passo que nós servimos a um Deus plausível e cuja imagem é precisamente conhecida. O Deus deles não lhes deu nada além de uma busca eterna e torturante. O Deus deles não imaginou nada mais inteligente do que oferecer-se em sacrifício, sem saber por quê. Nós nos sacrificamos a Deus, ao Estado único com calma, de maneira bem pensada, um sacrifício racional. Sim, essa era a liturgia solene do Estado único. Em memória aos dias e anos difíceis da Guerra dos 200 anos, uma grandiosa celebração da vitória de todos sobre da soma sobre a unidade. Um número estava nos degraus onde o sol enchia o cubo. Branco, nem sequer estava branco, mas já sem cor, um rosto de vidro, lábios de vidro. Apenas viam-se seus olhos negros absorvendo e tragando buracos, e aquele mundo sinistro no qual ele estava somente alguns minutos antes. A placa dourada com o número já fora tirada. As mãos estavam atadas com uma fita púrpura, um velho costume que, pelo visto, tem explicação na antiguidade, quando tudo isso não era celebrado em nome do Estado único, e os condenados, é compreensível, sentiam-se no direito de resistir, então as mãos deles eram geralmente imobilizadas com correntes. E em cima, no cubo, ao lado da máquina havia uma figura como que feita de metal, a que nós chamávamos de benfeitor. Daqui de baixo, não se podia distinguir seu rosto. Apenas se via que ele era determinado por traços severos, grandiosos e quadrados. As mãos, em compensação, como ocorre às vezes nas fotografias, se estão demasiado próximas, posicionadas em primeiro plano, as mãos aparecem enormes, prendem o olhar, encobrem todo o resto. Eram mãos pesadas, ainda que tranquilamente pousadas sobre os joelhos, ficou claro. Eram pedras, e os joelhos quase não suportavam seu peso. E, de repente, uma dessas mãos enormes levantou-se lentamente, num gesto vagaroso de ferro fundido, e da tribuna, obedecendo à mão erguida, um número aproximou-se do cubo. Era um dos poetas estatais, a quem tocará a sorte e a felicidade de compartilhar, coroar essa celebração com seus versos. Ressoaram sobre a tribuna os divinos iambos de cobre sobre o louco de olhos de vidro que permanecia em pé ali, nos degraus, esperando a consequência lógica de suas loucuras. Um incêndio. Nos iambos, as casas balançam, espargem para o alto um líquido dourado, desmoronam. As árvores verdes se torcem, derramando seiva, restam apenas as cruzes negras das sepulturas. Mas Prometeu surgiu, somos nós, naturalmente, e atrelou o fogo à máquina, o aço, e com a lei o caos aprisionou. Tudo novo é de aço, o sol de aço, as árvores de aço, as pessoas de aço. De repente, algum louco queria libertar o fogo dos grilhões, e de novo arruína tudo. Por desgraça, tenho uma péssima memória para poemas, mas de um eu me lembro. Não há como escolher imagens mais instrutivas e belas. Novamente o gesto lento e pesado, e na escadaria do cubo apareceu um segundo poeta.
Até me soergui. Não pode ser. Não, seus negros lábios gordos. Era ele. Por que é que ele não havia me dito antes que tinha pela frente uma tarefa elevada? Seus lábios tremiam, estavam cinza. Eu o entendo. Estava diante do benfeitor, diante da multidão de inúmeros guardiões, mas ainda assim, estava tão agitado. Troqueus ásperos e rápidos, afiados como um machado. Sobre um crime sem precedentes, sobre versos profanos em que se chamava o benfeitor. Não levantarei minha pena para repeti-los. R3 estava pálido e não olhava para ninguém, não esperava essa timidez dele. Desceu as escadas e sentou-se. Por um segundo diferencial minúsculo pareceu-me que perto dele estava um certo rosto, penetrante, negro e triangular, mas imediatamente desapareceu. Meus olhos, e milhares de outros olhos, se voltaram para cima, para a máquina. Lá, a mão sobre-humana fez o terceiro gesto. E, oscilando por um vento invisível, o criminoso caminhou lentamente, um degrau, depois outro, o último passo de sua vida, com o rosto virado para o céu e a cabeça atirada para trás, em seu último ato. Pesado, de pedra, como o destino, o benfeitor andou em volta da máquina, colocou sua mão enorme sobre a alavanca. Nem um sussurro, nem uma respiração, todos os olhos fixados naquela mão. Deve ser um turbilhão ígneo e arrebatador ser o instrumento, ser a força resultante de centenas de milhares de volts. Que grande sorte! Um segundo incomensurável. A mão ligou a corrente e caiu. Brilhou um raio insuportável, agudo e cortante, como um tremor. Quase se ouviu o estalido dos tubos da máquina. O corpo estendido, envolto por uma suave e brilhante neblina fina, consumiu-se mais e mais diante de nossos olhos até se dissolver com uma rapidez terrível. E nada restou. Apenas uma poça de água quimicamente limpa, que ainda um minuto antes fazia bater violento e vermelho o coração. Tudo isso era simples, e cada um de nós já conhecia. Sim, a dissociação da matéria na cisão dos átomos do corpo humano. Contudo, cada vez era como um milagre, como um sinal da potência sobre-humana do benfeitor. Acima, diante dele, os rostos inflamados de 10 números femininos com os lábios semiabertos de comoção, carregando flores 4 que balançavam ao vento. Segundo o costume antigo, 10 mulheres coroavam de flores o unif do benfeitor, ainda molhado de gotas. Com passos majestosos de sumo sacerdote, ele desceu lentamente, e, sem se apressar, passou pelas tribunas, e, atrás dele, as mãos brancas e delicadas das mulheres erguidas e uma tormenta de clamores dos unimilhões de números. Continuaram os mesmos clamores em honra da multidão de guardiões, que presenciava de maneira invisível de algum lugar próximo daqui, das nossas fileiras. Quem sabe? Talvez, precisamente eles, os guardiões, tenham sido previstos na fantasia do homem antigo quando esse criou ternos e terríveis arcanjos, designados no nascimento de cada pessoa. Sim, havia algo das antigas religiões, algo de purificador como uma tempestade ou uma tormenta em toda celebração. Vocês, que acabaram por ler isso, estão familiarizados com momentos como esse. Tenho pena de vocês se não estão. 4, naturalmente, são do Museu de Botânica. Pessoalmente não vejo nada de bonito nas flores, como a tudo que pertence ao mundo selvagem há muito banido pelo muro verde. Apenas é belo o útil e racional. Máquinas, botas, fórmulas, alimentos e etc. N2A. 10ª anotação. Resumo, a carta. A membrana. O eu desgrenhado. O dia de ontem foi para mim semelhante ao papel através do qual os químicos filtram suas soluções. Todas as partículas em suspensão, todo o excedente, ficam nesse papel. Pela manhã saí de casa completamente destilado, transparente. Embaixo, no vestíbulo, a plantonista atrás de sua mesa olhava para o relógio e anotava o horário de entrada dos números. Seu nome era Il. Aliás, é melhor não dar o seu número porque tenho medo de vir a escrever algo ruim sobre ela, embora, na realidade, ela seja uma mulher de idade muito respeitável. A única coisa que não gosto nela são suas bochechas um pouco caídas, como as guelras dos peixes. Você pode pensar, o que há de errado nisso? Sua pena rangeu, e vi a mim mesmo na página. D5013 e um borrão de tinta ao lado. Enquanto eu tentava prestar atenção nisso, ela, de repente, levantou a cabeça e me dirigiu um sorriso semelhante a uma gota de tinta. Tem uma carta. Sim. Você a receberá, querido? Sim, receberá. Eu sabia que a carta havia sido lida por ela, e ainda teria que passar pelo departamento dos guardiões. Acho que é desnecessário explicar essa regra natural, e eu a receberia antes das 12 horas. Mas eu estava perturbado por aquele sorriso. Aquela gota de tinta havia turvado minha solução transparente.
De tal maneira que mais tarde, na construção da integral, de modo algum pude me concentrar, inclusive cometi um erro nos cálculos, coisa que nunca me acontecerá antes. Às 12 horas, de novo as guelras de peixe marrom rosadas, o sorriso, e finalmente a carta em minhas mãos. Não sei por que não a li lá mesmo. Em vez disso, enfiei-a no bolso e me apressei para o meu dormitório. Abri-a, passei os olhos e me sentei. Era uma notificação oficial de que o número I-330 se inscrevera comigo e que hoje, às 21 horas, eu deveria apresentar-me a ela no endereço abaixo. Não, depois de tudo o que havia acontecido, depois de tão inequivocamente ter mostrado minha posição em relação a ela. Além do que, ela sequer sabia se eu realmente fora ao departamento dos guardiões, não havia como ela saber que eu estivera doente, então, de modo geral, não podia. Apesar de tudo, minha cabeça girava. Zumbia como um dínamo. O Buda, o amarelo, o lírio do vale, a meia-lua cor-de-rosa. Sim, e mais isso ainda, o queria vir me visitar hoje. Mostro a ela essa notificação referente à AI 330. Não sei se ela acreditará, e como acreditaria, de fato, que eu não tenho nada a ver com isso, que eu absolutamente. E sei que se seguirá uma conversa difícil, absurda e completamente ilógica. Não, isso não. Que tudo se resolva mecanicamente. Apenas enviarei a ela uma cópia da notificação. Depressa enfiei a notificação no bolso e observei minhas terríveis mãos de macaco. Lembrei-me de como ela, no passeio, pegara minha mão e a contemplara. É possível que ela realmente. Eram 20h45. A noite era branca. Tudo era de vidro verde, mas um tipo diferente, um vidro frágil. Não era o nosso, o autêntico. Era uma casca fina de vidro sob a qual algo girava, voava, zumbia. Não me surpreenderia se agora as cúpulas dos auditórios soltassem lentas e circulares nuvens de fumaça em direção ao céu, e a lua cheia sorrisse, manchada de tinta como aquela mulher atrás da mesa hoje pela manhã, e que em todas as casas ao mesmo tempo fechassem as cortinas e por trás delas. Estranha sensação. Sentia que havia em minhas costelas uma barra de ferro obstruindo totalmente o coração, apertando-o sem deixar espaço. Eu estava em pé junto à porta de vidro com o número dourado, I-330. E estava de costas para mim, sentada à mesa escrevendo alguma coisa. Entrei. Aqui está. Estendi-lhe o bilhete cor-de-rosa. Recebi hoje a notificação e compareci. Como você é pontual. Um momento. Você me permite? Sente-se. Estou quase acabando. Voltou a pôr os olhos na carta. E o que havia por dentro das suas cortinas fechadas. O que ela dirá? O que irá fazer em um segundo? E como saber, como calcular, quando toda ela é de lá, do mundo antigo e selvagem dos sonhos? Fiquei contemplando em silêncio. Senti que minhas costelas eram como barras de ferro e comprimiam, definitivamente, comprimiam, o meu coração. Quando ela fala, seu rosto parece uma roda brilhante que gira rapidamente. Não é possível discernir alguns raios. Mas agora a roda estava parada. Vi uma estranha combinação. Suas sobrancelhas escuras subiam alto até as têmporas, formando um engraçado triângulo agudo que apontava para cima, e duas profundas ruguinhas que iam do nariz aos cantos da boca. E esses dois triângulos de alguma maneira contradiziam um ao outro, punham em todo o rosto aquele desagradável e irritante X, como uma cruz, um rosto riscado por uma cruz. A roda começou a girar, os raios se fundiram. Você não foi ao departamento dos guardiões? Eu estive. Não pude, estive doente. Sim, pois foi isso que pensei. Alguma coisa deve tê-lo impedido, não importa o que, sorriu com os dentes pontiagudos. Em compensação, agora você está em minhas mãos. Você se lembra. Qualquer número que não se manifestar no curso de 48 horas é considerado. Meu coração batia tão forte que as barras começaram a envergar. Como um menininho tolo eu havia sido apanhado e como um menininho tolo fiquei calado. Sentia que estava de pés e mãos atados. Ela se levantou e se esticou preguiçosamente. Apertou o botão e com um suave estalido as cortinas se fecharam de todos os lados. Eu estava isolado do mundo, a sós com ela. E estava em algum lugar atrás de mim, perto do armário. Ouvi o seu uni farfalhar e cair no chão, ouvi da cabeça aos pés. E me lembrei, não, foi um relâmpago de um centésimo de segundo. Há pouco tempo tive que calcular a curvatura de um novo tipo de membrana de rua. Agora essas membranas elegantemente decoradas estão em todas as avenidas e gravam as conversas de rua para o departamento dos guardiões. E me lembrei. Essa membrana concava, rosada e trêmula era um ser estranho, composto de apenas um órgão, o ouvido. Nesse momento, eu era essa membrana. O estalar de um botão na gola,
no peito, e mais outro embaixo. A seda cristalina farfalhou nos seus ombros, nos joelhos, no chão. Eu ouvia com mais clareza do que via. Uma perna após a outra saía daquele monte cinza azulado de seda. A membrana tensionada com força tremia e gravava o silêncio. Não, o bater de um martelo forte com pausas infinitas sobre a barra. Eu ouvia e via. Ela estava atrás de mim, pensando por um instante. Então as portas do armário bateram, depois alguma tampa e de novo a seda. Seda. Bem, por favor. Virei-me. Ela estava com um leve vestido amarelo açafrão, de estilo antigo. Isso era 1000 vezes mais terrível do que se ela estivesse sem nada. 2 pontas agudas ardiam, rosadas, através do tecido fino, 2 brasas entre as cinzas. 2 delicados e redondos joelhos. Ela se sentou numa poltrona baixa. Na mesinha quadrangular diante dela havia um frasco com algum líquido verde, da cor de veneno, e 2 minúsculos copinhos com hastes. Do canto de sua boca saía uma fumaça por um antigo e fino tubo de papel, agora esqueci como se chamava. A membrana ainda vibrava. O martelo batia ali, dentro de mim, deixando a barra vermelha incandescente. Eu ouvia claramente cada golpe. E se de repente ela também estivesse ouvindo? Mas ela fumava tranquilamente, olhava para mim tranquilamente e batia as cinzas com negligência sobre o meu bilhetinho cor-de-rosa. Perguntei com o maior sangue frio que consegui reunir. Escute, nesse caso, por que é que você se inscreveu comigo? E para que me obrigar a vir aqui? Fez como se não me escutasse. Encheu um copinho com a bebida do frasco e deu um gole. Licor delicioso. Você quer? Só então eu entendi. Álcool. O dia de ontem me fulminou como um raio. O rápido raio de ontem. A mão de pedra do benfeitor, o insuportável corte. E lá, no cubo, aquele corpo estendido, com a cabeça atirada para trás. Estremeci. Escute, eu disse. Você sabe que há todos que se envenenam com nicotina, sobretudo, com o álcool, o estado único age de forma implacável. As sobrancelhas escuras ergueram-se até as têmporas, formando um triângulo zombeteiro. Eliminar rapidamente uns poucos é mais racional do que dar a muitos a possibilidade de destruírem-se, degenerarem-se, etc. É uma verdade que chega a ser obscena. Sim, obscena. Sim, se soltássemos na rua esse monte de verdades nuas. Não, imagine você, bem, por exemplo, esse meu admirador fiel que você já conhece. Imagine que ele se despisse de toda essa vestimenta mentirosa e mostrasse sua forma verdadeira ao público. Oh! Ela ria. Mas eu via claramente o seu aflito triângulo inferior, 2 rugas profundas dos cantos da boca até o nariz. E, por alguma razão, essas rugas me fizeram compreender. Aquele homem duplamente encurvado, corcunda e de orelhas em forma de asas, a tinha abraçado como ela está agora. Ele. Aliás, tentarei reproduzir agora as minhas sensações anormais de então. Neste momento, enquanto escrevo, percebo muito bem, tudo isso deve ser assim. Ele, como todo número honrado, tem direito à felicidade e seria injusto se... Bem, isso é muito claro. E ria longamente e de maneira muito estranha. Depois olhou fixamente. Para dentro, o importante é que me sinto completamente calma com você. Você é tão gentil. Oh, e tenho certeza de que você não está pensando em ir ao departamento e denunciar-me por beber licor e fumar. Você estará doente, ou ocupado, ou sei lá o quê. E mais, tenho certeza de que você beberá comigo esse veneno fascinante. Que tom mais insolente e escarnecedor. Tive certeza. Agora eu a odiava de novo. Por outro lado, por que agora? Eu a odiei o tempo todo. Ela entornou todo o veneno verde do copinho, levantou-se, o rosa transparecendo através do açafrão, deu alguns passos, parou atrás da minha poltrona. De repente, o braço em volta do meu pescoço, lábios nos lábios. Não, em algum lugar mais profundo, mais terrível. Juro que foi algo completamente inesperado para mim, talvez só porque eu não poderia querer. Agora compreendo com absoluta nitidez, não poderia querer aquilo que aconteceu depois. Os lábios insuportavelmente doces, suponho que seja o gosto do licor, verteram um gole do veneno ardente, e mais um, e mais um. Desprendi-me da Terra como um planeta independente, rotacionando freneticamente, disparando para baixo, por alguma órbita obscura. Posso descrever o que se seguiu apenas de maneira aproximada, apenas por meio de analogias mais ou menos aproximadas. Uma coisa dessas nunca me passou pela cabeça antes, mas foi exatamente assim. Nós, na Terra, andamos o tempo todo sobre um mar vermelho e fervente de fogo, oculto lá, nas entranhas do planeta. Mas nós nunca pensamos sobre isso. E se, de repente,
A casca sob os nossos pés começasse a se vitrificar, e de repente pudéssemos ver. Transformei-me em vidro. Vi a mim mesmo por dentro. Havia dois de mim. Um eu era o D503 de antes, o número D503, mas o outro. Antes, ele apenas mostrará um pouco suas patas peludas fora da casca, mas agora saíra completamente, a casca estalava, rompera-se em pedaços, e o que, agora? Com todas as minhas forças agarrei-me àquele fio, os braços da poltrona, e perguntei, para ouvir meu antigo eu. Onde? Onde você conseguiu esse veneno? Ah, oh, isso. Só um médico, um de meus o quê? Subitamente, o outro eu saltou e começou a gritar. Não admito. Não quero que haja ninguém além de mim. Vou matar qualquer um. Porque você, eu e você. Eu vi. Ele a agarrou brutalmente com as patas peludas, rasgou seu vestido de seda fina e cravou-lhe os dentes. Lembro-me com exatidão. Foram justamente os dentes. Já não sei como escapou. Os olhos fechados pelas malditas impenetráveis cortinas, ela em pé, encostada no armário, escutando-me. Lembro-me de estar no chão abraçando suas pernas, beijando-lhe os joelhos e implorando. Agora mesmo, nesse minuto. Os dentes pontiagudos, as sobrancelhas triangulares e escarnecedoras. Ela se inclinou e em silêncio desprendeu minha placa. Sim, querida. E comecei a tirar apressadamente meu unif. Mas ainda em silêncio, levou até meus próprios olhos o relógio da minha placa. Faltavam 5 minutos para as 22h30. Congelei. Eu sabia o que significava aparecer na rua depois das 22h30. Toda minha loucura foi carregada de uma vez só. Eu era eu. Uma coisa ficou clara para mim. Eu a odeio. Sem me despedir e sem olhar para trás, lancei-me para fora do cômodo. Prendi a placa de qualquer jeito na corrida pelos degraus e, por precaução, fui pelas escadas. Estava com medo de encontrar alguém no elevador. Saltei na rua deserta. Tudo estava em seu lugar, tão simples, comum, em conformidade com a lei. As casas de vidro com luzes brilhantes, um céu pálido e cristalino, a noite verdejante e sem movimento. Mas sob esse vidro frio e sem ruído, algo rubro e desgrenhado sofria, silencioso e violento. E eu, sem fôlego, corri apressadamente para não me atrasar. De repente, senti que a placa que eu havia prendido depressa enquanto corria estava se desprendendo. Ela se soltou e retiniu sobre a calçada de vidro. Inclinei-me para pegá-la e naquele segundo de silêncio percebi passos de alguém atrás de mim. Virei-me. Algo pequeno e encurvado virava a esquina. Pelo menos assim me pareceu. Corri a toda velocidade, apenas o ar assobiava nos meus ouvidos. Parei na entrada. O relógio indicava 1 minuto para as 22h30. Ouvi com atenção. Não havia ninguém atrás de mim. Tudo isso evidentemente havia sido uma fantasia absurda, efeito do veneno. Foi uma noite torturante. A cama debaixo de mim subia, descia e subia de novo, flutuava sinuosamente. Tentei convencer-me disso. À noite, os números devem dormir. Isso é obrigatório, assim como é trabalhar durante o dia. É imprescindível para poder trabalhar de dia. Não dormir à noite é criminoso. E mesmo assim não pude. Estou arruinado. Não sou capaz de cumprir minhas obrigações para com o Estado Único. 11ª anotação. Resumo. Não posso, que seja assim, sem resumo. Interdecer. Neblina suave. O céu estava coberto por um tecido leitoso e dourado, e não era visível o que havia adiante, mais acima. Os antigos sabiam que lá vivia o seu grandioso, cético e entediado Deus. Nós sabemos que lá existe o puro azul cristalino, o obsceno nada. Neste momento eu não sei o que há lá, aprendi demais. O conhecimento é a absoluta certeza de que ele é infalível. Isso é a fé. Eu tinha uma fé inabalável em mim mesmo, acreditava que sabia tudo de mim mesmo. Mas agora, estou diante do espelho. Pela primeira vez na vida, exatamente, pela primeira vez na minha vida, vejo-me com clareza, precisão e de maneira consciente. Com surpresa vejo-me como algum tipo de ele. Mas eu sou ele, sobrancelhas negras traçadas em linha reta. Entre elas, como uma cicatriz, uma ruga vertical, não sei se ela estava ali antes. Olhos cinza, de aço, circulados pela sombra de uma noite de insônia, e atrás desse aço. Acontece que nunca soube o que havia ali. Desde ali, esse ali é ao mesmo tempo aqui, mas infinitamente longe, e desde ali contemplo a mim e a ele também, e sei com firmeza que este, com as sobrancelhas traçadas em linha reta, é um estranho,
alheio a mim, encontrei-me com ele pela primeira vez na vida. Mas eu sou o real. Eu, não ele. Não, ponto final. Tudo isso são tolices. Todas essas sensações ridículas são delírios, resultado do envenenamento de ontem. Mas com o quê? Com o gole do veneno verde, ou com ela? Tanto faz. Anoto isso apenas para mostrar como se pode, de maneira estranha, se emaranhar e perder a tão precisa e afiada razão humana. Essa razão foi capaz de fazer o infinito digerível até mesmo para os assustados antigos, mediante-a. O numerador tocou, e as cifras, R13. Até fiquei feliz, se não estaria sozinho agora. 20 minutos depois, na superfície do papel, num mundo bidimensional, estas linhas estão lado a lado, mas em outro mundo. Estou perdendo minha capacidade numérica. 20 minutos podem ser 200 ou 200 mil. É tão absurdo. Tranquilo, comedido, refletindo cada palavra e anotando o que se passou entre mim e R. É o mesmo que estar sentado na poltrona com as pernas cruzadas ao lado de sua cama e observando com curiosidade como você mesmo se contorce nesta cama. Quando R13 entrou, eu estava completamente tranquilo e normal. Com um sentimento de admiração sincera, comecei a falar sobre como ele se saíra magnificamente bem ao compor em troqueus a sentença e que, mais do que tudo, eram precisamente aqueles troqueus que haviam cortado em pedaços, aniquilado aquele louco. E mais. Se tivesse me proposto fazer um plano esquemático da máquina do benfeitor, sem dúvida eu teria de alguma maneira colocado nesses planos os seus troqueus, concluí. De repente, vi os olhos de R apagarem-se, seus lábios ficaram cinza. O que há com você? O quê? Bem, só me aborrecem todos em volta. A sentença, a sentença. Não quero mais falar sobre isso, isso é tudo. Não quero mais. Ele franziu o senho, esfregou a cabeça, essa sua maletinha de conteúdo estranho e incompreensível para mim. Uma pausa. Então descobriu algo em sua maletinha, retirou, desdobrou, e tendo desdobrado, seus olhos cobriram-se com um verniz de riso, e ele deu um salto. Veja, estou compondo para a sua integral. Sim, como antes, seus lábios me golpeavam, me salpicavam, as palavras jorravam como um chafariz. Compreende, P, um chafariz, é como a antiga lenda sobre o paraíso. É sobre nós, sobre o agora. Sim, pense bem. Aqueles dois no paraíso estavam diante de uma escolha. Ou a felicidade sem liberdade, ou a liberdade sem felicidade. Não havia terceira opção. Eles, imbecis, escolheram a liberdade. É compreensível, depois de séculos sentindo falta dos grilhões. Os grilhões, compreende, são a causa da dor do mundo. Séculos. E apenas nós redescobrimos como voltar à felicidade. Não, continue ouvindo. Nós e o antigo Deus estamos lado a lado, na mesma mesa. Sim. Nós ajudamos Deus a vencer definitivamente o diabo, foi ele que incitou as pessoas a violar a proibição e provar a nefasta liberdade. Ele é uma cobra escarnecedora. E nós pisamos na cabeça dele, zaz. E pronto, o paraíso retorna. E de novo nós seremos puros inocentes como Adão e Eva. Nenhuma confusão sobre o bem e o mal. Tudo é muito simples e paradisíaco, infantilmente simples. O benfeitor, a máquina, o cubo, o sino de gás, os guardiões, tudo isso é bom, tudo isso é majestoso, perfeito, nobre, elevado, de uma pureza cristalina. Porque isso protege a nossa falta de liberdade, isto é, a nossa felicidade. Os antigos começaram a julgar, a ordenar, a quebrar a cabeça. É ético, antiético. Bem, de acordo. Em uma palavra, que tema para um poema sobre o paraíso, hein? E terá um tom sério, compreende? Que coisa, hein? Só faltava não ter compreendido. Lembro que pensei. Que aspecto ridículo e assimétrico ele tem, no entanto, que mente tão racional. E por causa disso ele me era tão próximo, do eu verdadeiro. Ainda considero o eu anterior como verdadeiro eu, tudo agora, naturalmente, é apenas uma doença. R. Evidentemente, havia lido na minha testa, abraçou-me pelos ombros e caiu na gargalhada. Ah, você. Adão. Sim, aliás, a propósito de Eva. Ele revirou o bolso, tirou sua agenda e a folheou. Depois de amanhã, não, em 2 dias, tenho um talão cor-de-rosa com você. Como está para você? Como antes? Quer que ela? Sim, claro. Direi para ela. Ela mesma, veja, se sente coibida. Que história, lhe digo. Eu sou apenas um talão cor-de-rosa, mas você. Ela não diz quem é essa quarta pessoa que penetrou em nosso triângulo.
Quem é? Confesse, pecador, hein? Dentro de mim levantaram-se as cortinas, o roçar da seda, o frasco verde, os lábios. Sem motivo e fora de propósito, soltei, se eu tivesse me contido. Diga-me, alguma vez você teve a oportunidade de provar nicotina ou álcool? R. encolheu os lábios, olhou-me de soslaio. Eu ouvia com total clareza os seus pensamentos. Meu amigo, mas apesar de tudo. E respondeu, bem, como dizer? Na realidade, não. Mas conheci uma mulher, e, eu gritei. Como você? Você também esteve com ela. Pôs-se a rir, engasgando-se e depois salpicando saliva. Meu espelho estava pendurado de tal maneira que para se olhar nele era preciso ver através da mesa. Daqui, da poltrona, eu apenas podia ver minha testa e as sobrancelhas. Então eu, o verdadeiro, vi no espelho a linha reta estropiada e saltitante das sobrancelhas, e meu verdadeiro eu ouvi um grito selvagem e abominável. Como também? Não, o que quer dizer também? Não, exijo saber. Os lábios negroides estavam estirados. Os olhos arregalados. O eu verdadeiro agarrou pelo colarinho o outro eu, selvagem, desgrenhado, de respiração pesada. Eu, o verdadeiro, disse para R. Desculpe-me, pelo benfeitor. Estou completamente doente. Não durmo. Não entendo o que acontece comigo. Os lábios grossos sorriram brevemente. Sim, sim, sim. Eu entendo, eu entendo. Isso me é familiar, teoricamente, sem dúvida, teoricamente. Adeus. Na porta, ele virou-se e, como se fosse uma pequena bola preta, jogou um livro sobre a mesa. Meu último, trouxe de propósito e por pouco não esqueci. Adeus. O D espirrou em mim, e ele partiu. Fiquei só. Ou, mais exatamente, a sós com esse outro eu. Na poltrona, cruzei as pernas, e de lá observei com curiosidade como eu mesmo, me retorcia na cama. Por quê? Por que será que por 3 anos inteiros eu e o vivemos tão amigavelmente, mas de repente, agora, apenas uma palavra daquela mulher sobre. É possível que toda essa loucura, o amor, o ciúme, sejam apenas idiotices dos livros antigos, e o principal é que me envolvem. As equações, as fórmulas, as cifras, e, isso, não entendo nada disso. Nada. Amanhã mesmo irei à casa de R e direi que. Não é verdade, não irei. Nem amanhã, nem depois de amanhã, nunca mais irei. Não posso, não quero vê-lo. É o fim. O nosso triângulo desmoronou. Estou só. Anoitece. Neblina suave. O céu está coberto por um tecido leitoso e dourado. Se eu soubesse, o que há lá, mais acima. E se eu soubesse, quem sou eu? Qual sou eu? 12ª anotação. Resumo: a limitação do infinito. O anjo. Reflexões sobre poesia. Apesar de tudo, parece-me que recuperarei a saúde, que posso me recuperar. Dormi muito bem. Não tive nenhum daqueles sonhos ou outros fenômenos doentios. Amanhã a querida virá me visitar, tudo será simples, correto e limitado, como um círculo. Não tenho medo da palavra limitação. O trabalho superior que há para o homem é o da razão, que se resume precisamente na contínua limitação do infinito, no fracionamento do infinito em convenientes, fáceis e digeríveis porções, em diferenciais. É exatamente nisso que está a divina beleza do meu elemento, na matemática. E é nesse ponto que lhe falta a compreensão dessa própria beleza. Por outro lado, isso é apenas uma associação casual. Pensava tudo isso sob o ritmo métrico dos golpes das rodas da estrada subterrânea. Escandi mentalmente o ruído das rodas em versos, como no livro de ontem, de R. Senti que atrás de mim alguém se inclinava cuidadosamente sobre o meu ombro e olhava a página aberta que eu lia. Sem me virar, apenas com o canto do olho, eu vi, as rosadas e abertas orelhas em forma de asas, duplamente encurvado, era ele. Não quis incomodá-lo, então fingi que não o percebi. Não sei como ele foi parar ali, pois quando entrei no vagão acredito que ele não estava lá. Esse incidente, insignificante por si só, atuou de maneira particularmente benéfica sobre mim, diria até que me fortaleceu. É tão agradável sentir o olhar vigilante de alguém que o protege afetuosamente do menor erro, do menor passo em falso. Ainda que isso soe um pouco sentimental, me vem à cabeça novamente aquela analogia dos anjos da guarda, com quem os antigos sonhavam. Quanto dessas coisas, com que eles apenas sonhavam, se materializaram em nossas vidas. Naquele mesmo momento, quando percebi que o anjo da guarda estava atrás das minhas costas, eu me deleitava com um soneto intitulado Felicidade.
Acredito que não erro se digo que era raro em sua beleza e profundidade de pensamento. Eis os primeiros 4 versos. Eternamente apaixonados 2 vezes 2, eternamente fundidos em um apaixonado 4, os amantes mais ardentes do mundo, os inseparáveis 2 vezes 2. E tudo o que se segue é sobre a sábia e eterna felicidade da tabuada de multiplicação. Todo autêntico poeta é necessariamente um Colombo. A América existia por séculos antes de Colombo, mas apenas ele foi capaz de descobri-la. A tabuada de multiplicação existia por séculos antes de R13, mas só ele foi capaz de encontrar o novo Eldorado na mata virginal das cifras. Realmente, haveria um lugar onde a felicidade seria mais sábia e desanuviada do que nesse mundo maravilhoso. O aço oxida. O Deus antigo criou o antigo, isto é, o homem capaz de errar, e, desta maneira, ele próprio errou. A tabuada de multiplicação é mais sábia e absoluta do que o antigo Deus. Ela nunca, entenda, nunca erra. E não há cifras mais felizes do que as que vivem pela lógica eterna das leis da tabuada de multiplicação. Sem variações, sem erros. Existe apenas uma verdade e um caminho verdadeiro. E essa verdade é o 2 vezes 2, e o caminho verdadeiro é o 4. Não seria um absurdo se esses pares felizes e idealmente multiplicados começassem a pensar sobre uma tal de liberdade, isto é, de forma mais clara, sobre cometer um erro. Para mim é um axioma que R13 foi capaz de captar, o mais fundamental, o mais. Então senti de novo, primeiro na minha nuca, depois na minha orelha esquerda, o quente e suave sopro do anjo da guarda. Com certeza ele reparou que o livro sobre os meus joelhos já estava fechado, e meus pensamentos, longe. Bem, contudo, eu estava pronto para abrir diante dele as páginas do meu cérebro. Que sentimento tão tranquilizador e agradável. Lembro-me de virar a cabeça e olhá-lo nos olhos de maneira insistente e suplicante, mas ele não entendeu, ou não quis entender, e nem me perguntou nada sobre isso. Só me resta uma coisa: contar tudo a vocês, meus leitores desconhecidos. Agora vocês me são tão queridos, próximos e inalcançáveis, como ele naquele momento. Esse era meu caminho, da parte ao todo. A parte era R13, e o majestoso todo era o nosso Instituto Estatal de Poetas e Escritores. Pensei em como não saltou aos olhos dos antigos todo o absurdo da sua literatura e poesia. A enorme e esplêndida força da palavra artística foi desperdiçada totalmente em vão. Simplesmente ridículo. Qualquer um poderia escrever sobre o que lhe viesse à cabeça. Tão ridículo e absurdo como quando o mar dos antigos passava dia e noite batendo estupidamente na costa, e os milhões de quilogrâmetros contidos nas ondas eram utilizados apenas para aquecer os sentimentos dos apaixonados. Nós conseguimos extrair eletricidade desse apaixonado sussurro das ondas, das bestas salpicadas de espuma raivosa fizemos animais domésticos, e, exatamente da mesma maneira, domesticamos e dominamos os elementos poéticos selvagens de outrora. Atualmente, a poesia já não é o desregrado silvo do rouxinol. A poesia é um serviço estatal, a poesia é utilidade. Nossas célebres normas matemáticas. Sem elas, será que poderíamos ter amado tão sincera e afetuosamente as 4 regras da aritmética na escola? E a clássica imagem dos espinhos. Os guardiões são como os espinhos de uma rosa, defendendo o delicado estado flor do contato grosseiro. De quem é o coração de pedra que fica indiferente à visão dos lábios inocentes de uma criança, murmurando como uma prece? O menino mal arrancou uma rosa com as mãos. Mas o espinho cravou-se-lhe como uma agulha de aço, travesso. Ai, ai, corra para casa, e assim por diante. E a ode diária ao benfeitor. Quem, tendo-a lido, não se inclinaria com devoção diante do esforço abnegado desse número entre os números? E das terríveis e vermelhas flores das sentenças judiciais? E a tragédia imortal aquele que se atrasa para o trabalho? E o livro de cabeceira das instâncias da higiene sexual? Toda a vida em sua total complexidade e beleza está eternamente gravada em palavras de ouro. Nossos poetas já não andam mais nas nuvens, desceram para a terra. Conosco, andam sob o compasso da severa marcha mecânica da fábrica musical. Sua lira é o rumor matinal das escovas de dente elétricas e o terrível estalido da faísca da máquina do benfeitor, o majestoso eco do hino do Estado Único, o íntimo retinido de um vaso noturno, brilhante e cristalino, o estalido emocionante das cortinas se fechando, as vozes contentes por causa de um novíssimo livro de culinária, o quase audível sussurro das membranas das ruas. Nossos deuses estão aqui, conosco, no departamento, na cozinha, na oficina, no banheiro. Os deuses transformaram-se em nós. Ergo, nós nos transformamos em deuses. E até vocês,
meus leitores planetários desconhecidos, iremos até vocês para tornar suas vidas divinamente racionais e exatas como a nossa. É tão agradável sentir o olhar vigilante de alguém que o protege afetuosamente do menor erro, do menor passo em falso. Ainda que isso soe um pouco sentimental, me vem à cabeça novamente aquela analogia dos anjos da guarda, com quem os antigos sonhavam. Quanto dessas coisas, com que eles apenas sonhavam, se materializaram em nossas vidas. Naquele mesmo momento, quando percebi que o anjo da guarda estava atrás das minhas costas, eu me deleitava com um soneto intitulado Felicidade. Acredito que não erro se digo que era raro em sua beleza e profundidade de pensamento. Eis os primeiros 4 versos. Eternamente apaixonados 2 vezes 2, eternamente fundidos em um apaixonado 4, os amantes mais ardentes do mundo, os inseparáveis 2 vezes 2. E tudo o que se segue é sobre a sábia e eterna felicidade da tabuada de multiplicação. Todo autêntico poeta é necessariamente um Colombo. A América existia por séculos antes de Colombo, mas apenas ele foi capaz de descobri-la. A tabuada de multiplicação existia por séculos antes de R13, mas só ele foi capaz de encontrar um novo Eldorado na mata virginal das cifras. Realmente, haveria um lugar onde a felicidade seria mais sábia e desanuviada do que nesse mundo maravilhoso. O aço oxida. O Deus antigo criou o antigo, isto é, o homem capaz de errar, e, desta maneira, ele próprio errou. A tabuada de multiplicação é mais sábia e absoluta do que o antigo Deus. Ela nunca, entenda, nunca erra. E não há cifras mais felizes do que as que vivem pela lógica eterna das leis da tabuada de multiplicação. Sem variações, sem erros. Existe apenas uma verdade e um caminho verdadeiro. E essa verdade é o 2 vezes 2, e o caminho verdadeiro é o 4. Não seria um absurdo se esses pares felizes idealmente multiplicados começassem a pensar sobre uma tal de liberdade, isto é, de forma mais clara, sobre cometer um erro. Para mim é um axioma que R13 foi capaz de captar, o mais fundamental, o mais. Então senti de novo, primeiro na minha nuca, depois na minha orelha esquerda, o quente e suave sopro do anjo da guarda. Com certeza ele reparou que o livro sobre os meus joelhos já estava fechado, e meus pensamentos, longe. Bem, contudo, eu estava pronto para abrir diante dele as páginas do meu cérebro. Que sentimento tão tranquilizador e agradável. Lembro-me de virar a cabeça e olhá-lo nos olhos de maneira insistente e suplicante, mas ele não entendeu, ou não quis entender, e nem me perguntou nada sobre isso. Só me resta uma coisa: contar tudo a vocês, meus leitores desconhecidos. Agora vocês me são tão queridos, próximos e inalcançáveis, como ele naquele momento. Esse era meu caminho, da parte ao todo. A parte era R13, e o majestoso todo era o nosso Instituto Estatal de Poetas e Escritores. Pensei em como não saltou aos olhos dos antigos todo o absurdo da sua literatura e poesia. A enorme e esplêndida força da palavra artística foi desperdiçada totalmente em vão. Simplesmente ridículo. Qualquer um poderia escrever sobre o que lhe viesse à cabeça. Tão ridículo e absurdo como quando o mar dos antigos passava dia e noite batendo estupidamente na costa, e os milhões de quilogrâmetros contidos nas ondas eram utilizados apenas para aquecer os sentimentos dos apaixonados. Nós conseguimos extrair eletricidade desse apaixonado sussurro das ondas, das bestas salpicadas de espuma raivosa fizemos animais domésticos, e, exatamente da mesma maneira, domesticamos e dominamos os elementos poéticos selvagens de outrora. Atualmente, a poesia já não é o desregrado silvo do rouxinol, a poesia é um serviço estatal, a poesia é utilidade. Nossas célebres normas matemáticas. Sem elas, será que poderíamos ter amado tão sincera e afetuosamente as 4 regras da aritmética na escola? E a clássica imagem dos espinhos. Os guardiões são como os espinhos de uma rosa, defendendo o delicado estado flor do contato grosseiro. De quem é o coração de pedra que fica indiferente à visão dos lábios inocentes de uma criança, murmurando como uma prece? O menino mal arrancou uma rosa com as mãos. Mas o espinho cravou-se-lhe como uma agulha de aço, travesso. Ai, ai, corra para casa. E assim por diante? E a ode diária ao benfeitor? Quem, tendo-a lido, não se inclinaria com devoção diante do esforço abnegado desse número entre os números, e das terríveis e vermelhas flores das sentenças judiciais? E a tragédia imortal aquele que se atrasa para o trabalho? E o livro de cabeceira das instâncias da higiene sexual? Toda a vida em sua total complexidade e beleza está eternamente gravada em palavras de ouro. Nossos poetas já não andam mais nas nuvens, desceram para a terra. Conosco, andam sob o compasso da severa marcha mecânica da fábrica musical.
Sua lira é o rumor matinal das escovas de dente elétricas e o terrível estalido da faísca da máquina do benfeitor, o majestoso eco do hino do Estado Único, o íntimo retinido de um vaso noturno, brilhante e cristalino, o estalido emocionante das cortinas se fechando, as vozes contentes por causa de um novíssimo livro de culinária, o quase audível sussurro das membranas das ruas. Nossos deuses estão aqui, conosco, no departamento, na cozinha, na oficina, no banheiro. Os deuses transformaram-se em nós. Ergo, nós nos transformamos em deuses. E até vocês, meus leitores planetários desconhecidos, iremos até vocês para tornar suas vidas divinamente racionais e exatas como a nossa.